Fala galera, beleza? Ricardo Longato aqui. E há muito tempo vocês vêm me pedindo uma aula para eu mostrar para vocês como que funciona um pentest real, né? Uma execução de um pentest do zero ali, como que faz um pentest em um ambiente com proteções, um ambiente com Web Application Firewall, com vários bloqueios, né? Então chegou o grande dia, a gente vai fazer uma aula aqui totalmente prática. Obviamente não dá para fazer um pentest em 5 minutos, então esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, mas eu espero que você chegue até o final desse vídeo e deixe seu comentário aqui do que você achou desse vídeo, desse novo formato de vídeo que eu vou começar a fazer para vocês agora. Aulas um pouco mais longas, mas que a gente consegue agregar bastante valor. Então, qual que é o escopo aqui, né? O que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, eu peguei um pentest externo, black box, ou seja, esse tipo de pentest a gente só vai ter o domínio, né, o nome do domínio do cliente e black box, ou seja, não temos nenhuma informação sobre esse ambiente. Então, como é um pentest externo, nosso objetivo é mapear a superfície de ataque inteira, tentar identificar possíveis sistemas que tenham dentro desse ambiente, encontrar vulnerabilidades, explorar essas vulnerabilidades, tentar dar o bypass no WAF, porque o WAF vai bloquear a gente em diversos momentos. Mas mais importante do que isso é você entender a lógica por trás de tudo que eu estou fazendo ali. Então, por isso que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas porque eu quero desmontar as coisas, abrir o capô ali e te mostrar o porquê do porquê. Porque isso é o mais importante para quem deseja trabalhar com segurança cibernética, trabalhar com pentester. Sem esse conhecimento, você dificilmente vai conseguir evoluir na sua carreira, tá? Então, eu espero que você realmente goste desse vídeo. Chega de papo e vamos para a prática. Bom, estou aqui no Kali Linux, estou usando aqui a última versão do Kali Linux, que atualmente é a 2025.3, mas você pode usar qualquer versão de Linux que você quiser aí, ok? Vamos começar então. O nosso alvo é corpnetwork.com.br, correto? Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz aqui? A gente tentar resolver esse endereço para ver para qual IP ele resolve, para ver mais informações, entender o comportamento desse sistema que a gente vai trabalhar. E quando a gente executa o comando host para resolver aqui, a gente vê que ele não traz nenhum retorno. E isso não é um comportamento normal, né? Normalmente o site sempre vai trazer algum retorno. Se eu tento fazer um ping, ele também fala que não tem nenhum endereço associado com esse domínio aqui. E aí, se a gente voltar aqui e fizer um host, por exemplo, vou solicitar um registro do tipo A, que normalmente ele vai retornar um endereço IP, e aí ele fala, olha, ele não tem registro A aqui. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue se comunicar com esse host. Se eu executar qualquer ferramenta diretamente nesse domínio, não vai funcionar porque ela não consegue nem estabelecer nenhum tipo de conexão com esse alvo, ok? E aí poderia ser o quê? Poderia ser que ele tenha aqui um subdomínio www, né? Mas se a gente testa isso aqui também não funciona. Não tem www, ele dá um not found e também não responde para nada. Isso daqui é uma situação que às vezes acontece muito, principalmente em pentest externo, quando o cliente é um grande cliente e ele tem vários domínios. Então imagina que a empresa te passou 3 domínios e aí você vai partir com esses 3 domínios ali. Aí, beleza, algum domínio, você acessando, ele já vai ter resposta, ele vai acessar site, você vai descobrir já algumas coisas ali direto. Mas um domínio, por exemplo, pode ter um comportamento similar a esse. E é por isso que eu já trouxe uma situação como essa para a gente ver como que a gente lida nesse tipo de situação, ok? Então aqui a gente vê que ele não responde para nada, né? Então a gente não vai conseguir se comunicar com esse alvo, descobrir nada diretamente desse domínio. Então entra as técnicas agora de reconhecimento para a gente poder tentar descobrir algum sistema que responda alguma coisa aqui para que a gente possa depois identificar vulnerabilidades nesse sistema, né? Então um teste que a gente pode fazer aqui também é analisar o comportamento de quando a gente coloca um subdomínio que a gente sabe perfeitamente que não existe, né? Então eu coloco sempre um nome qualquer só para ver como que vai ser o comportamento dele, se vai ter diferença, né? Então aqui a gente vê que ele também retorna com um not found, ok? Comportamento padrão de quando ele não resolve nomes, né? Isso já nos diz também que ele não tem nenhum wildcard configurado, porque o que seria o wildcard? Qualquer coisa que você tenta de subdomínio para o domínio que não exista, ele vai sempre responder com um determinado endereço, e normalmente é o endereço do WAF, é o endereço do sistema de segurança, tá? Então, quando você pega um alvo que tudo ele responde com o mesmo endereço IP, é bem provável que ele está configurado com wildcard para forçar todas as tentativas ali passar pelo sistema de segurança, ok? Beleza. O que a gente faz aqui então? Existem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar
para fazer, por exemplo, enumeração de subdomínios. Por quê? A gente viu que no domínio principal a gente não tem comunicação nenhuma, então a ideia é o quê? Descobrir algum subdomínio que provavelmente, se esse sistema é um sistema ativo, a empresa usa, deve ter um endereço ativo aqui de alguma forma, né? Então o que seria isso? Poderia ser, sei lá, o endereço poderia ser intranet.corpnetwork.com.br, por exemplo. E aí, quando acessa isso, ele traria alguma coisa. Não é o caso aqui, ok? Mas aí como que a gente pode descobrir isso? Fazendo aqui enumeração de subdomínios. E aí existem, só dentro de enumeração de subdomínios, diversas técnicas que a gente pode fazer. Nesse caso aqui, a gente vai usar então um brute force usando alguma word list. O Kali, por padrão, ele não tem boas word lists, né? Então eu recomendo que você instale aí o SecLists, que é um projeto legal, que ele já vem com várias word lists que a gente pode utilizar aí durante o nosso pentest, ok? No meu GitHub eu tenho algumas word lists lá que eu recomendo também. E apesar delas serem word lists pequenas, então vou pôr aqui, ó, github.com/Ricardo Longato. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui também do meu navegador. No meu GitHub eu tenho esse projeto aqui, ó, DNS Rato, que foi uma ferramenta que eu escrevi há 11 anos atrás, né? Então nem recomendo que você use ela porque já está defasada, uma ferramenta em C para enumeração de DNS. Mas aqui dentro ela tem uma word list chamada rato.txt, que é uma word list legal também. Mas eu tenho aqui no GitHub também um repositório chamado catlists, e aqui dentro a gente tem uma word list aqui também interessante, que é essa aqui, ó, catDNSAll. Não é uma word list tão grande, mas ela é baseada aí em experiência de pentest aí já de algum tempo. Então é muito difícil não colocar algum domínio aqui que ele vai acabar encontrando alguma coisa. Por quê? Porque os nomes que tem nessa word list aqui são nomes que normalmente foi encontrado em pentests reais ali e tal. Então sempre alguma coisa aqui vai responder, você vai acabar encontrando algum sistema com base nessa word list, apesar dela não ser muito grande, ok? Ela deve ter aqui uns 1.800 entradas mais ou menos, tá? Então eu vou copiar aqui essa word list aqui para a gente baixar. Ele está terminando de instalar o SecLists. Então enquanto ele termina de instalar aqui, ó, eu vou fazer aqui um wget na minha word list para minha área de trabalho. Então tá aqui, ó, essa aqui, que é a catDNSAll. Essa word list aqui é a nossa. Vamos ver qual que é o tamanho dela? Beleza, 1848 endereços. Perfeito. É o que a gente precisa. Para a gente fazer brute force, a gente precisa de uma boa word list, ok? Beleza, vou fechar aqui então. O SecLists instalou. Então, quando ele instala o SecLists, ele vem aqui para o SR Share SecLists. E aqui dentro, a gente vai ter diversos diretórios, ó. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Discovery. Dentro de Discovery, a gente vai ter para DNS, a gente vai ter para SNMP, a gente vai ter para Web Content. Então ele é tudo bem organizado aqui. Se a gente entrar aqui em DNS, que é o que a gente está buscando, ele vai ter várias word lists que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, tem essas daqui, ó, que tem 5.000 entradas, essa aqui tem 110.000 entradas. Quanto maior a word list, maior as chances de você identificar o alvo, né, um sistema que responde para aquele domínio que você está buscando. Só que, consequentemente, quanto maior a word list, mais tempo vai levar para fazer esse brute force também. E aí vai entrar um outro detalhe aqui, que a gente vai começar a ver isso na prática agora, que são as nuances, né, de você entender o que você está fazendo e como você está fazendo, porque existem vários detalhes aqui que muitos pentesters não se atentam na hora que está fazendo uma enumeração e acaba achando, é o word list que é ruim ou não tem, né, o registro lá na word list. Na verdade, pode ser timeout, pode ser o resolver que está utilizando, pode ser a quantidade de requisições que estão sendo feitas. Então vamos ver isso um pouco na prática aqui. Bom, agora que a gente já tem as word lists, vamos então executar um brute force aqui. Eu gosto muito de usar o GoBuster. Você pode usar qualquer ferramenta. Não precisa nem de ferramenta, dá para fazer isso na mão também, mas vamos fazer aqui com o GoBuster. Eu gosto dele porque ele faz enumeração de diretórios, de DNS, então é uma ferramenta bem completa. Vamos executar ela aqui então, GoBuster, DNS, --domain, corp network.com.br, que é o domínio que a gente vai trabalhar, e o "-w aqui com a nossa word list. Nesse caso aqui, cat DNS all, ok? Vou executar. E aqui
a gente vê que esse ambiente ele tem um comportamento já bem estranho, né? A gente vê que a ferramenta mesmo já começa a reclamar, dá vários timeouts aqui. Isso aqui não é legal pra gente, por quê? Porque fica muito poluído, né? Então ele pode até mostrar algum endereço que ele conseguir resolver aqui, mas essa informação pode acabar se perdendo no meio dessa confusão, que nem nesse caso aqui, ó, ele encontrou um monitoring aqui, por exemplo, né? Mas fica muito ruim. Então vamos fazer o seguinte, vou vir aqui e vou usar o no error para ele suprimir essas mensagens de erro, ó. Então agora ele não vai mais exibir as mensagens de erro e vamos executar então a ferramenta e ver quanto tempo aqui ele vai levar e se ele vai encontrar, né, mais alguma coisa além daquele que ele mostrou ali anteriormente. Ó, encontrou o monitoring aqui, traz o endereço IP. E aqui a gente vê que, por exemplo, a ferramenta, o GoBuster por default, né, por padrão, ele executa com 10 threads, né? Quanto mais threads você colocar, mais rápida vai ser a execução. Só que quanto mais rápida for essa execução, menos assertiva ela é. Principalmente quando a gente está trabalhando com um protocolo que usa o UDP, como é o caso do DNS, né? Então, às vezes você trabalhar com muita velocidade, muita performance, vai atrapalhar os resultados do seu teste, tá? E aí você vai achar que às vezes o problema é o word list ou que o alvo não tem aquilo, e na verdade não é. Na verdade pode ser problema de timeout, pode ser problema de quantidade de threads, pode ser o resolver que você está usando aqui para fazer as resoluções, tá? Então tem várias questões envolvidas só nesse ponto. Mas beleza, ó, a gente executou o GoBuster, ele trouxe então um endereço aqui que a gente não tinha, né? Então antes a gente não encontrava nenhum endereço, agora a gente já tem aqui um monitoring.corp network que resolve para esse endereço IP aqui. Legal, mas vamos só ver esse detalhe aqui que eu acabei de falar, e a gente pode fazer isso até sem usar nenhum tipo de ferramenta. Por exemplo, eu posso usar aqui o próprio bash, então eu vou fazer o seguinte, ó, já explico o comando aqui, ó. Vou ler a minha lista, então vou fazer o seguinte, ó, vou ler a minha word list, e aí cada palavra da minha word list eu vou salvar aqui na variável i, ok? Essa variável poderia ser qualquer nome. Depois disso, eu vou usar o comando do aqui, ó, faça o quê? Faça o comando host, e aí eu quero ler a minha variável aqui que ele está carregando aqui. Então ele vai ler a palavra que tiver na lista, e aí eu coloco o meu domínio aqui, ó, corpnetwork.com.br, e aí beleza, ó, já tenho basicamente minha ferramenta aqui com uma única linha no bash, a gente já tem uma ferramenta para fazer enumeração de subdomínios, ok? Ó, eu vou cancelar ela rapidinho aqui. Por quê? Porque aqui, ó, ela tá dando vários erros, né? Que é o comum, porque não conseguiu resolver para esse, ele dá um not found. Mas eu não quero também que ele fique me mostrando esses erros. Então eu posso filtrar por nxdomin ou por not found. Então sempre que a saída tiver a palavra que eu filtrar aqui, ele não vai exibir. Então como que eu filtro isso? Posso usar aqui um grep, né? Então eu coloco aqui, ó, grep-v e posso colocar aqui, ó, not found. Então sempre que ele encontrar um not found na resposta, ele não vai exibir. E todo o resto ele exibe. Vamos ver se a execução manual que a gente está fazendo aqui vai trazer mais resultados do que a execução que a gente fez com o GoBuster, ok? Só para a gente já entendendo essas nuances que a gente tem quando a gente está fazendo um pentest, tá? E olha que legal, aqui ele já trouxe docs.corpnetwork.com.br que resolve aqui para GitHub, ó. Por isso que ele traz vários endereços IP, são os endereços ali do GitHub, né? Então, beleza, ele já encontrou alguma coisa que o GoBuster ainda não tinha mostrado pra gente. Ó, encontrou o monitoring, que o GoBuster tinha mostrado também. Legal. Vamos ver se encontra mais alguma coisa. Ó, encontrou mais um, ó. Portal. Legal. Então, por que a execução manual que a gente fez aqui está trazendo resultados que o GoBuster não trouxe, né? Isso pode ter a ver justamente com aquilo que eu falei anteriormente, com a quantidade de threads, com a velocidade que você está executando. Então, você pode ter perda de informação nisso. Então, é muito importante você se atentar a esses detalhes, tá? Então, olha que interessante, na nossa ferramenta aqui, né, na nossa execução manual, a gente conseguiu encontrar coisas a mais, ó, portal e o AF, que não tinha aparecido aqui na execução do GoBuster. E aí, o que pode acontecer aqui é que pode ser que você execute o GoBuster 3, 4 vezes a mesma execução que você fizer, ele ter resultados diferentes. Ora ele aparece, ora ele não aparece, tá? Então, isso não é legal pra gente. A gente precisa ter uma certa assertividade.
Então, por exemplo, aqui no GoBuster eu poderia vir aqui, usar a opção para manipular as threads, né? Quantas threads eu quero usar? Quero usar uma thread só, por exemplo. E ele tem, na verdade, tá vendo? Agora eu troquei de 10 para uma. Ou seja, esse scan agora ele vai ser mais lento, só que ele tende a ser mais assertivo do que o outro que a gente fez com 10. E se eu colocar um de 100, ele vai ser muito rápido, mas a probabilidade de trazer mais informações é menor também, tá? Isso a gente alterando só um, né, dos parâmetros. Eu poderia mexer no timeout, poderia mexer em outras coisas. E olha que interessante, ó, trabalhando com uma thread, ele já encontrou o docs, que ele não tinha encontrado na primeira vez que a gente executou. Tá vendo a importância da gente saber esses detalhes na hora que você está fazendo um pentest? Porque senão você ia executar e ia falar, só tem um monitor, ia ficar trabalhando só em cima daquele que você encontrou, ou ia executar várias word lists e às vezes não encontra nada, e você fala, não tem, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer esses detalhes. Ó, ele está trazendo agora coisas que ele não tinha trazido na primeira, ó. Já achou o portal, já achou o docs. Então vamos ver se ele vai achar tudo também, né? Que nem a nossa execução manual. Só está faltando ele achar agora o AF. Perfeito, ó, terminou aqui. Ele encontrou o AF também. Então beleza, agora a gente tem uma saída mais assertiva, tá? Reduzindo a velocidade do nosso scan. Eu vou copiar aqui, eu poderia ter usado o comando para ele salvar já, né? A nossa lista ali. Mas eu vou salvar aqui como um sub, por exemplo, de subdomínios, né? Vou salvar aqui esses endereços. Eu nem salvei o primeiro, porque o primeiro está resolvendo para o GitHub, ó. A gente viu ali que quando a gente faz um doc, como que é? Docs, né? Na verdade, docs.corpnetwork.com.br, ele resolve para o GitHub. Então ele está indo para uma página lá do GitHub, enfim. Não está diretamente em algum sistema direto ali, ok? Perfeito. O que a gente pode fazer aqui, né? Como eu disse, existem várias técnicas que a gente tem para a enumeração de subdomínio. Essa aqui é só uma delas. Existem muitas mesmo. Não daria para fazer uma aula de 2 horas só falando de técnicas de enumeração DNS, tá? Outra técnica que eu quero mostrar aqui é quando a gente fala de reconhecimento de DNS passivo, que é o que? Você usar outras fontes externas para coletar dados. Então existem diversas fontes que a gente poderia falar uma a uma aqui, mas existe uma ferramenta muito legal que é o Subfinder, ó. Então, Subfinder, ela não vem com Kali, então você precisa instalar, tá? Então vou instalar aqui o Subfinder. E essa ferramenta é bacana porque ela já vai consultar em diversas fontes, tá? Então para executar ela aqui, ó, Subfinder, e aí eu passo aqui o "-d" e o nome do meu domínio, ó, corpnetwork.com.br. Feito isso, ó, ele tem aqui um arquivo de configuração, inclusive, nessa execução, como eu acabei de instalar a ferramenta, eu não configurei nada, né? Ela está na execução padrão dela. Mas se você acessar esse arquivo aqui, você pode configurar APIs dessas fontes, da onde ele traz essas informações. Então, sei lá, ele busca no Shodan, você pode pôr uma API do Shodan ali, enfim, é só a ideia. E olha que interessante, ó, usando o Subfinder, ele trouxe mais informações que a gente não tinha encontrado. Ó. O AF a gente encontrou, mas, por exemplo, Webmail, Webdisk, Staging CRM a gente não tinha encontrado, WDS App a gente não tinha encontrado, mas o Subfinder encontrou. Mas mais do que executar a ferramenta e ver o resultado, é você entender o que está acontecendo. Né? Isso é muito importante no Pentest. Então, a gente pode usar aqui, por exemplo, o Subfinder -ls, para a gente listar todas as sources, né? Todas as fontes que ele utiliza para fazer essa busca. Ó. Então ele busca em todos esses sites aqui, ó, em todas essas listas aqui são lugares onde ele busca informações, tá? Então, Census, ó, ele busca aqui, ó, Hacker Target, GitHub, vários lugares, certo? Shodan, ó, como eu disse, VirusTotal. Mas como eu vou saber da onde ele encontrou aqueles endereços que ele achou ali do nosso alvo? Então eu poderia usar aqui a opção "-cs", que aí ele vai mostrar da onde ele coletou aquelas informações que ele trouxe. Ó. E olha que interessante, aqui ele mostra então que ele trouxe do crt.sh. Então essa foi onde ele foi buscar essa informação, onde ele encontrou essa informação. E aqui ele trouxe de outros lugares também, ó. Beleza. Mas a gente vê que a maioria aqui ele trouxe do crt.sh. Então é legal a gente entender também essa origem para a gente entender como ele está conseguindo trazer essas informações. E aí vamos entender então o que é o crt.sh. Eu vou acessar o site aqui, crt.sh. Esse site aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. O
que acontece, né? Na verdade, esse site aqui, ele mantém um log de todos os certificados SSL, TLS, né, que são emitidos. Então imagina que quando você tem um site seguro, né, que tem o cadeadinho aqui, você tem um certificado que foi emitido, né, uma autoridade certificadora emitiu esse certificado e isso tem um log, isso gera um log público, né, que é o que a gente chama de transparência de certificados. É um sistema público de logs para você saber quando alguém emite um certificado no nome daquele domínio, né, daquela entidade. Só que isso, para a gente que é pentester, é muito bacana porque você pode acabar descobrindo sistemas, porque a empresa tem lá um sistema específico que roda num subdomínio específico e aí eles vão deixar essa aplicação segura, né? Vão pôr lá o HTTPS nessa aplicação, por exemplo. Eles vão emitir um certificado para aquele subdomínio. E quando eles emitirem esse certificado, a gente vai acabar descobrindo qual o nome desse subdomínio. Então acaba virando uma técnica de reconhecimento de subdomínios também, ok? Então, por exemplo, eu venho aqui agora, coloco corpnetwork.com.br. E aí, ó, ele me traz vários subdomínios, ó. Então ele mostra aqui o certificado. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Ele mostra que foi emitido pelo Let's Encrypt. E aí ele coloca aqui o nome, então, do subdomínio, ó. Stage.crm.corpnetwork.com, e é um certificado válido até janeiro de 2026, por exemplo. Ele tem aqui um WDSApp.corpnetwork, tem o do AF ali também, enfim. Então, isso aqui para qualquer site. Você acabou de emitir, né, ele tem um delayzinho, né, para ele ler esse log, mas esse site aqui, crt.sh, ele mantém esse log e você pode fazer essa consulta, tá? Então é daqui, basicamente, que o Subfinder está buscando e descobrindo aqueles endereços, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em JSON, eu consigo ver essa saída em JSON. Então eu vou... deixa eu clicar direto aqui. Pegar esse endereço direto. Então aqui ele me traz uma saída JSON, ó, certo? Então eu posso copiar isso daqui e vamos entender como que a gente faz isso aqui, como que isso funciona também, como que o Subfinder faz para trazer essas informações. Se eu fizer aqui um curl nesse endereço, o que ele vai fazer? Ó, ele vai me trazer um JSON completo. Ó. Então é uma bagunça, né? Eu queria ver isso de uma forma mais organizada para eu extrair só as informações que eu quero, né? Para isso a gente precisa de um parser de JSON. Nesse caso existe uma ferramenta chamada JKey, né? Que é o JK aqui no caso. E aí ela não vem com Kali também, você precisa instalar. Então apt install JKey, né? Então eu vou instalar ela aqui. Ok. E aí a gente faz agora um JK aqui no nosso curl. Como ele está dando essa mensagem aqui, a gente pode suprimir esse erro aqui também, colocando esse erro não, né, essa mensagem com um "-s" aqui, ok? E aí ele só vai trazer a resposta direto. Ó como ele já trouxe isso mais organizado. Toda aquela bagunça primeiro, ele já traz isso agora de uma forma mais organizada. E aí a gente sabe que esse JSON aqui, na verdade, ele tem os objetos aqui dentro, entre chaves, e ele tem um array aqui também, né, que está entre os colchetes aqui. Então, como que a gente acessa a informação que a gente precisa? Porque, por exemplo, se eu subir aqui, ó, lá em cima, né, a gente vai ver aqueles endereços, ó. Então, em common name ele traz o endereço, ou em name value ele traz endereço também. Então, eu poderia ler qualquer um desses dois para tentar encontrar subdomínios. Então, vamos supor que eu quero pegar aqui do name value, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso primeiro entrar aqui dentro desse array para depois ler as informações de cada objeto que tem aqui dentro, ok? Para fazer isso, eu faço o seguinte, ó, "-r", e aí eu vou colocar aqui ponto, que é a raiz, né, onde eu vou começar, e eu vou entrar aqui dentro, então, desse array, ó. Vou colocar dessa forma. A gente vai ver que ele vai trazer a mesma saída, só que ele não vai mostrar o colchetes. Por quê? Porque eu já estou dentro dos colchetes, tá? Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ele leva um tempinho, né, porque são muitas informações, ó. Nota que agora ele não trouxe o colchete aqui, né? Por quê? Porque eu já estou aqui dentro. E agora eu quero ler, então, qual campo? Name value. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ponto, aqui dentro. Ponto, name value, ok? Feito isso, ele vai me trazer agora todos os campos de name value, ó. E aí, obviamente, como ele tem vários, né, ele traz vários repetidos aqui, né? Tudo que ele encontrar ali, ele vai trazer todas as entradas. Eu não quero repetido, eu quero só uma única entrada
então eu posso fazer um sort "-u", ele remove todos os repetidos, deixa só uma única entrada de cada valor, tá? Então nesse caso aqui, a gente já vai ter uma saída muito similar ao que o Subfinder faz, né? Então você nem precisaria do Subfinder, um próprio cur você conseguiria fazer esse recon aqui também, tá? Então a ideia aqui foi só mostrar como que a ferramenta funciona e como que você pode usar essas técnicas para fazer reconhecimento, ok? E aí, outra informação importante, né? Eu vou voltar aqui para o Subfinder, agora que a gente já entendeu, vou colocar aqui o modo Silent, ok? E aí vamos ver o seguinte, ó. Ele vai me trazer os resultados novamente, perfeito. E aí eu vou ler a lista que a gente viu anteriormente, ó, que a gente fez o Brute Force, né? Quando a gente fez o Brute Force, ele encontrou esses três aqui, ó. Mas notem que quando a gente fez aqui o Subfinder, né, quando a gente fez esse outro tipo de pesquisa, ele trouxe coisas novas, né, como esse e esse, mas ele não trouxe, por exemplo, o monitoring, né? E nem o portal também ele não encontrou. Por isso que é importante você concatenar as técnicas, né? Você usar várias técnicas. Porque se você só usa Subfinder, você vai estar limitando a sua superfície de ataque. Se você usa só Brute Force, você está limitando também. Então você precisa usar o máximo de técnicas. Por isso que é importante você conhecer o máximo de técnicas. Porque quanto mais você conhecer, maior expande a sua chance de encontrar sistemas ali, ok? Então, feito isso, eu vou então criar uma lista nova aqui agora. Ok, pôr aqui como subs, ok? E vou colocar esses endereços aqui que a gente viu que ele não encontrou, que está na outra lista ali, ó. Vou colocar manualmente mesmo, mas podia ter concatenado, né? Monitoring corp network.com.br, certo? E aí a gente precisa se atentar a mais um detalhe aqui também, né? Vamos lá. Vou ler essa lista aqui agora, subs. E olha que interessante, ó. A maioria dos subdomínios que a gente encontrou, ele está no nível de subdomínio mesmo, normal, né? Ó, WS App, Autodiscover, cPanel, Webmail, WAF, tarará. Mas o staging, ele tem um multinível aqui, né? Ele tem um nível a mais. Por quê? Porque a gente vê que ele tem, ó, stage.crm. Então, assim, tem, né, 2 níveis esse subdomínio aqui. Isso daqui pra gente também é um ponto que a gente tem que se atentar. Então a gente pode fazer um Brute Force, inclusive tanto nessa primeira parte aqui ou nessa segunda parte aqui, tá? Nesse caso aqui, pra gente faz mais sentido, olhando, né, pro nome desse subdomínio, fazer aqui onde está o CRM. Então a gente carregar nossa word list só onde está o CRM aqui, por exemplo, e ficar tentando vários nomes para ver se ele encontra mais alguma coisa que a gente ainda não viu, tá? E aí pode ser que a gente faça, né, fazendo um Brute Force multinível, a gente acaba encontrando algum outro endereço a mais, tá? Vamos aplicar essa técnica aqui também para a gente ver se surte algum resultado diferente, tá? Para isso eu vou carregar minha lista novamente. E aí o que eu preciso fazer então? Minha lista, eu preciso pegar então, antes, né, desse nome aqui, Zorro, por exemplo, né, eu preciso colocar o stage. É isso que eu quero fazer, ó, para ficar stage, Zorro e depois o meu domínio, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a lista e aí eu vou usar o comando sed para fazer uma substituição. Por isso que eu uso o S aqui, tá? E aí onde eu quero substituir? Eu poderia falar que eu quero substituir no começo, ou posso falar que eu quero substituir no final, tá? Nesse caso aqui, eu quero substituir no começo. Então, antes da palavra que está na minha lista, eu quero colocar, então, staging, ponto, ok? Olha o que ele vai fazer. Ele vai gerar agora uma lista com stage na frente, certo? Feito isso, eu posso salvar aqui como... vou pôr aqui lista 2, ok? E beleza. Agora que eu já tenho a lista pronta, é só eu executar o GoBuster novamente no meu domínio. Lista 2, no error. E vamos ver se ele encontra alguma coisa diferente. Vamos aguardar a ferramenta executar. Bom, terminou de executar e a gente encontrou mais um subdomínio aqui, ó, staging.webserver.corpnetwork.com.br, que está trazendo um IP diferente, inclusive, tá?
Então, vamos adicionar ele aqui na nossa lista de subs que a gente descobriu. Vou colocar ele até embaixo aqui do outro stage, certo? Beleza, então mais uma técnica para a gente utilizar aí também durante os pentest. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode resolver todos esses endereços dessa lista que a gente montou de subdomínios para ver quais respondem, por exemplo, por aplicações web, né? Quais que respondem para a web, ou poderia fazer um scan, enfim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Poderia fazer isso manualmente, mas eu gosto também de algumas ferramentas, como por exemplo o HTTP Probe, e gosto também do HTTPX, que aqui no Kali Linux ele é chamado de HTTPX Toolkit, ok? Então, vou instalar as duas aqui, porque elas também não vêm com o Kali, tá, por padrão. E aí, são ferramentas bem úteis aqui, bem fáceis de usar. Então, né, se eu leio a minha lista agora de subdomínios e passo ela, por exemplo, para o HTTP Probe, ó, ele já vai resolver isso automaticamente e já vai me trazer os que estão respondendo para a web, ó. Então, esses daqui ele mostrou HTTP, né, e esses daqui HTTPS, por exemplo, tá? Então, se eu clicar aqui no CRM, aqui, por exemplo, ó, mandar abrir, ó, ele já trouxe essa página aqui para a gente poder começar a trabalhar em cima desse endereço aqui. Ou, por exemplo, esse aqui, ó, WAF. Ó, traz aqui acesso monitorado, tal. Legal. Então, é uma ferramenta bacana aí para a gente utilizar. Outra é o HTTPX Toolkit, que a gente pode passar o "-l" aqui e aí a gente passa a lista, subs, e ele vai fazer a mesma coisa, tá? Por padrão, ele já traz. Se você quiser que não exibe essas mensagens, você pode usar ele também no modo silent, ok? E aí ele vai só trazer os resultados. E aqui também é interessante, ó, ele trouxe todos os HTTPS, né, os que respondem HTTPS aqui. Então, tem bastante endereço aqui para a gente começar a trabalhar. Outra coisa que é interessante a gente notar, você pode usar aqui o "-ip", por exemplo, ele vai trazer também os endereços IPs. Então é uma ferramenta muito completa, né, um toolkit aqui bem completo para HTTP, que a gente pode fazer diversos tipos de testes aqui, ok? Então nesse caso aqui, ó, a gente vê que todos os endereços praticamente respondem para o mesmo endereço IP, tá? Isso aqui é um comportamento padrão. Quando você tem um sistema de segurança, normalmente todos os domínios vão passar por esse sistema de segurança, tá? Para fazer a proteção, por exemplo, um AF, né? Mas a gente vê que tem aqui um endereço diferentão aqui, né? Que é esse Staging Web Server. A gente pode até abrir ele aqui, ó. Deu mensagem de erro de certificado, beleza? Podemos avançar aqui só para ver o que abre. Ele traz aqui uma página do Ubuntu aqui, ok? Então, só para a gente entender um pouco essas diferenças, tá? Perfeito. O que a gente pode fazer agora, ó? Então, vou pegar, por exemplo, esse último endereço aqui, né? Antes da gente começar a fazer ataques, é importante a gente verificar se o sistema tem algum AF, algum tipo de proteção, né? Então eu poderia passar todos esses endereços que a gente acabou de reconhecer no WAF-UF, que é uma ferramenta para detecção de Web Application Firewall. Então ela está executando aqui, ó, e ela mostra, olha, esse domínio aqui, esse endereço que você passou, provavelmente ele está atrás de um AF. Tá, mas como que ela consegue detectar isso, né? Ele fala, olha, eu estou falando isso porque um acesso normal ele retornou 200 e quando eu tentei mandar aqui um XSS ele retornou um 403. Então é por isso que ele classificou ela como provavelmente está atrás de um AF, tá? E aí isso aqui pode ser muito vago, né, para você. Você poderia usar aqui duas verboses, por exemplo, "-vv", que aí ele vai te trazer mais informações. Ó. E aqui, por exemplo, ele mostra todos os WAFs que ele checa, né? Então ele faz diversos tipos de checagem para tentar detectar o WAF. E aí, se você quiser mais informações ainda, você pode colocar mais um V aqui, 3 verboses, e aí ele vai te mostrar a requisição que ele fez, ó. Então, isso aqui é legal para a gente entender o que está acontecendo. Nesse caso, ó, ele fez um GET, primeiro normal, ele retornou um 200. Quando no protocolo HTTP, quando retorna 200, é uma requisição normal, né, válida ali, ok? Quando retorna 404 é porque não existe, né, que é o not found. Quando retorna 403 é porque foi bloqueado ou você não tem permissão de acesso, tá? Então, nesse caso aqui, como que ele sabe, né, que tem um AF? Por quê? Ele faz um GET aqui, ó, com uma string muito doida, né, bem proposital. Então ele tem aqui, ó, comandos de SQL injection, tem comandos aqui de path transversal, de XSS, ó, nesse payload. Então quando ele manda esse payload para o servidor respondeu com 403, então ele sabe, opa, estou sendo bloqueado quando eu envio isso aqui.
é assim, é muito simples o funcionamento dessa ferramenta. Inclusive, novamente, né, se a gente for aqui para a linha de como que isso aqui funciona e como que a gente pode fazer isso na mão aqui, né, usando o curl novamente. Ó. Vou pegar aqui esse endereço, vou pôr aqui, por exemplo, ó, index.html. E vamos ver o que ele vai retornar. Eu vou pôr aqui o menos izão aqui, ok? Para ele me retornar aqui a resposta aqui, o header o response header, né? No caso aqui, ó, ele retornou 200 ok, né? Eu acessei uma página aqui que a página padrão ali deu 200 ok, beleza? Se eu tentar acessar uma coisa que não existe, vou pôr desse jeito aqui, ó. Se eu tentar acessar isso aqui, ó, o servidor me retornou com 404, por quê? Not found, ele não encontrou isso aqui, porque realmente não existe. E se eu tentar colocar agora algo malicioso, então eu posso vir aqui agora, eu vou inventar aqui um nome qualquer, .php igual id, aí eu mando aqui uma string maliciosa, que isso aqui ele sabe que é malicioso. Aí ele retornou um 403. Então dessa forma eu também consigo descobrir que ele está com um bloqueio de WAF ou que ele tem um WAF atrás desse sistema, tá? É dessa forma que esse tipo de ferramenta funciona. Então a gente também consegue fazer isso de forma manual muito simples, tá? Beleza, então vamos continuar nosso pentest aqui para a gente não perder muito tempo, né? Porque a gente está aprofundando demais aqui em cada ponto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar então esse endereço agora, que a gente já viu que ele está no WAF, né? E agora o que a gente tem que fazer? Vamos acessar ele diretamente e vamos ver o que acontece. Quando a gente acessa ele diretamente, ele traz essa mensagem aqui para a gente. Não é um bloqueio, né? É um monitoramento. Ó. Acesso monitorado e tal, beleza. Só que assim, seria ideal a gente encontrar algum sistema válido. Por exemplo, portal, /portal aqui, ele abriu um portal, abrir alguma coisa para a gente conseguir validar, né? Só que a gente não tem isso. Então, o que a gente faz aqui? Enumeração de novo. Aí a gente vai fazer o quê? Brute force de diretórios agora. Então a gente vai pegar aqui uma lista de palavras com vários nomes e tentar descobrir alguma coisa válida aqui, ok? Então para fazer isso, novamente, a gente vai usar o nosso amigo GoBuster, agora com a opção dir e não DNS, ok? E aí a gente vai passar então o URL, nesse caso essa aqui, e aí a gente vai passar agora o nosso word list. E agora a gente pode usar, por exemplo, um word list dos seclists, ó. Então vou pegar aqui seclists, discovery, e agora eu quero web content, que é conteúdo web. E aí eu vou usar uma word list chamada common.txt, que é uma word list comum. Aqui dentro vai ter de web content do seclist, tem dezenas de word lists que a gente pode utilizar, tá? Então vamos começar com essa aqui, que é a mais básica, para a gente ver se ele encontra alguma coisa. Bom, quando a gente executa, ó, ele já traz uma mensagem de erro aqui, né? A ferramenta já reclamou e ela fala assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, ó. Eu tô recebendo um 403, quando eu tentei acessar isso aqui eu recebi um 403 e o tamanho dessa mensagem é 1780. E aí ele fala, ó, por favor, exclua esse tamanho de resposta para eu tentar ver se eu consigo trazer alguma informação, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui, e que muitos pentesters vão fazer, é o quê? Vem aqui, exclude length, e coloca ali 1780, que é o tamanho que ele falou. Ou seja, eu estou excluindo esse tamanho de resposta que ele falou que tá dando esse retorno estranho aí. Fazendo isso, ó, a ferramenta vai executar. Ó. Então começou a ler o word list e tal, mas a gente vai rodar toda essa word list aqui e a ferramenta não vai trazer nenhum resultado pra gente. E aí você vai, troca word list várias vezes e não vai encontrar nada. Por que isso acontece? Porque você não entendeu o que está acontecendo. Então é muito importante a gente se atentar aos detalhes. Ó. Então, por exemplo, quando a gente fez essa execução, ele reclamou disso aqui e falou, olha, eu recebi um 403. Vamos ver então, vamos ver o que é esse 403 que ele recebeu, né? Vamos ver o que aconteceu. Vou tentar acessar com o navegador. E olha que estranho, no navegador ele retornou um 404, né? Ele retornou um not found, ó. Por que a ferramenta está falando que retornou um 403 e o meu navegador está falando que retornou 404? Quem que está certo, quem que está errado aqui nesse caso, né? Então a gente vê, ó, o navegador está certo mesmo. Quando a gente coloca, ele está retornando um 404, tá? Então deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, ficar melhor. Vou colocar aqui para não ficar em cima do vídeo também. Beleza. Então ele está retornando 404. E aqui a gente vê o que o navegador envia, né, quando ele faz uma requisição, né? Então é importante a gente entender esses detalhes, porque aqui já tem uma inconsistência.
né? Eu acessei o mesmo endereço que a ferramenta acessou, mas para o navegador é 404, para a ferramenta é 403. Vamos entender também o que está acontecendo aqui. Para entender isso, a gente pode abrir uma porta aqui, ó, na nossa máquina, só para fazer um teste, né? Então eu vou abrir com o Netcat mesmo, a porta 80, e vou acessar essa porta, ó, localhost, só para a gente ver. Fiz um acesso aqui com o navegador, ó. Ó o que o navegador manda, né, quando ele faz uma requisição, né? Então ele mandou aqui um user agent, por exemplo. O user agent, ele identifica quem está fazendo o acesso naquele sistema, né? Então nesse caso aqui, a gente vê que é o navegador, Mozilla, tal, né, no Linux, enfim. Inclusive, se eu fechar aqui, ó, vou fechar, só para ficar bem claro esse ponto. Vou vir aqui, ó, e eu vou fazer um cur localhost. Quando eu fiz com o navegador, a gente viu que o user agent era Mozilla. Agora que eu fiz com o cur, o user agent é cur. Se eu fizer isso com a ferramenta, por exemplo, GoBuster, dir, -u, localhost, -w, vou pôr wordlist qualquer aqui. Ó. Ah, a conexão estava fechada, né? Vou abrir a conexão aqui de novo. Só para a gente entender, ó. Quando a ferramenta bateu aqui, ó, o user agent dela, GoBuster. Então, o user agent, ele identifica quem está fazendo essa requisição. Então, isso aqui é interessante para a gente, porque a gente acabou de ver que quando a gente acessou aquele mesmo endereço com o navegador, o endereço que o GoBuster tinha reclamado ali, a gente recebeu uma resposta diferente da ferramenta. E isso pode estar exatamente atrelado ao fato do user agent que o navegador utiliza, né? Então, se eu venho aqui agora, vou pegar de novo. Vou acessar de novo aqui. Beleza. Vou pegar o mesmo user agent do navegador e vou colocar ele agora na ferramenta. O GoBuster, ele tem a opção "-a" aqui, que a gente pode passar um user agent que a gente quiser. Eu vou passar exatamente o mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante, ó. Ele não retornou mais o erro e ele começou a funcionar agora. Obviamente, ele está dando esses erros de 403 aqui, com esse tamanho aqui. Por quê? Porque isso aqui, de fato, é um bloqueio, né? É um bloqueio que está acontecendo porque está tentando acessar informações sensíveis e tal, enfim. Então, o AF está bloqueando. Ok, mas a gente já passou daquele erro que ele estava dando antes, né? Por quê? Porque aqui a gente já está usando agora o user agent como se fosse o navegador acessando. Então agora para o servidor não é uma ferramenta que está executando, é o navegador. Então é importante a gente entender isso, porque pode ser que o sistema de proteção, no caso o AF, ele conhece as ferramentas de pentest e fala, opa, se tentar executar uma ferramenta conhecida eu vou bloquear, né? Então ele bloqueia isso pelo user agent. E aqui no GoBuster a gente nem precisava ter feito todo esse rolê que eu fiz aqui, isso aqui só foi para didática, né? Mas se a gente passar o "-a" aqui, eu poderia colocar, por exemplo, dsec, um user agent totalmente desconhecido, né? Novo, ele está usando esse e já ia funcionar também, assim como eu também poderia passar aqui a opção "-random agent", que aí o próprio GoBuster já vai colocar um user agent aqui randômico, tá? Então, nesse caso aqui, foi só para a gente entender também essas particularidades, tá? E aí, o que a gente faz aqui? Beleza, a gente poderia filtrar a ferramenta para ele não mostrar os erros 403, a gente poderia filtrar para ele excluir tudo que for o tamanho 1780, e aí ele só vai exibir se ele encontrar alguma coisa diferente disso, ok? Vou deixar ele executar aqui, né, até o final, só para a gente ver se ele encontra alguma coisa. Enquanto isso, eu vou acessar aqui esse endereço e vou tentar colocar aqui um endereço só para a gente ver o retorno, ó. Notem que agora ele deu um 403 certinho. Por quê? Porque eu tentei acessar um arquivo que o AF detecta lá e bloqueia, tá? Então só para a gente entender esses comportamentos. Vamos aguardar a ferramenta terminar. Ó, ela encontrou aqui um endereço válido, aqui, né, index.html, ele traz um 200 aqui, ok? Então a gente vê que realmente agora a ferramenta está fazendo o papel dela corretamente. Bom, nesse caso aqui, né, da perspectiva de pentest, o que a gente faria aqui? A gente vai executar essa wordlist common, aí depois a gente vai pôr outras wordlists maiores até a gente encontrar alguma coisa válida. Nesse cenário que a gente está trabalhando aqui,
nenhuma word list vai encontrar um path, um caminho, né, que seja válido ali para esse ambiente específico, né, uma palavra dessa, né, pelo menos a maioria das word lists não vai ter a palavra exatamente, né. E aí qual que seria, né, a sacada aqui, né, o que o pentester normalmente faz? Isso que eu estou falando aqui não é guessing não, tá, isso aqui é coisa que, mundo real mesmo, técnicas que a gente tem que fazer pensando como pentester, né. Então uma coisa que eu faço muito, duas coisas que eu faço bastante na parte de recon personalizado é o que? Com base na minha lista de subdomínios. Então normalmente esse ambiente é pequeno, né? Por isso que ele tem poucos subdomínios, mas uma empresa grande aí você vai ter centenas até milhares de subdomínios ali para você analisar, né? Então uma lista bem grande. Então uma coisa que eu faço normalmente é usar o próprio recon que eu fiz contra o ambiente do cliente. Então, por exemplo, fiz o recon aqui de subdomínios, eu pego todos os nomes de subdomínios que tem ali e uso isso como base, como word list, por exemplo. Outra coisa que eu faço, eu vou lá em páginas de cache, por exemplo, Wayback Machine, Archive e tal, vejo tudo o que tem de histórico de páginas que essa empresa já teve, mesmo que isso não esteja mais ativo, e uso isso como base no ambiente também que eu estou fazendo o recon, tá? Então, para a gente fazer esse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar então só aqui dentro desse endereço inteiro, eu quero pegar só o que está aqui antes do primeiro ponto, tá? E aí como que eu faço isso então? Cat subs, aí eu vou usar aqui o cut "-d", vou delimitar por ponto, então na hora que ele encontrar o ponto, eu vou falar qual parte que eu quero a parte 1, ó, que é essa daqui, tá? Se eu quisesse a parte 4, ó, ele traria a parte 4 aqui, ok? Então eu quero a parte 1. E aí eu vou salvar isso então como lista, ok? Cat lista, então vai ter isso aqui, certo? Então uma lista pequena aqui só para a gente fazer um exemplo, né? Porque pode ter algum endereço, poderia ser portal, por exemplo, poderia ser um nome que foi um nome dado só pelo cliente ali, por isso que essa é a ideia, tá? Então o que a gente faz agora? Volta aqui para fazer o nosso brute force na aplicação, só que agora eu vou passar então essa word list aí, ok? Fazer isso, lista. Beleza, ó, ele executou rapidinho, mas ele não trouxe um retorno. Por que é importante aqui a gente se atentar também? Alguns endereços, né, quando a gente coloca aqui no navegador, vamos supor que fosse portal. A gente coloca portal aqui, pode ser que ele não vai funcionar com portal, mas se a gente tiver uma barra aqui, ele faz o redirecionamento e aí funciona. Então é importante também a gente fazer o teste adicionando uma barra no final da nossa word list, tá? E aí você poderia montar o word list com essa barra, ou você pode usar um próprio recurso aqui da ferramenta, do GoBuster, que é esse aqui, ó, add slash. Cadê? Add slash, -f, ok? Ele adiciona uma barra no final da nossa word list. E aí nesse caso aqui a gente põe então -f e vamos executar de novo. E olha que interessante, colocando a barra aqui em WS App, ele redirecionou, ele fez um 302 e trouxe isso para essa página de login aqui, ok? Vamos ver então o que acontece agora. Perfeito, ó. Agora a gente achou uma aplicação, né? Então todo esse trabalho que a gente teve até agora é justamente isso. É um trabalho para a gente ir coletando o máximo de informação, encontrando o sistema, e agora a gente vai aumentando a nossa superfície de ataque. Pô, legal, agora encontrei uma aplicação e aí entra agora o processo de começar a analisar essa aplicação aqui, tá? Você já poderia sair executando ferramenta aqui, poderia fazer um monte de coisa, scan, enfim, tentar ataques aqui no login, na senha, tentar credenciais default, navegar pela aplicação, mas eu sempre gosto de fazer uma análise da aplicação. Então eu gosto de abrir, olhar o código-fonte, e aí fazer uma análise aqui de como tá, se tem comentário, o que pode ter aqui. Gosto de fazer isso de forma manual. Gosto também de colocar inspecionar elementos aqui e ir trabalhando, né, vendo aqui também código-fonte aqui de uma visão melhor. Aqui em Network, conforme eu interajo com a aplicação, eu vou vendo as requisições que ela vai fazendo, o que ela está carregando. Ó, carregou aqui um arquivo app.js, carregou vários arquivos aqui, ó, jQuery e tal. Isso aqui é bacana da gente analisar, tá? Aqui em Storage a gente vê o cookie que ela está usando, então ela já mostra que tem um cookie aqui, ó,
PHP SesID, ou seja, já é uma aplicação que é feita em PHP, porque se ela está usando um cookie PHP, certo? Então, assim, tudo aqui é informação interessante e relevante para a gente usar aqui durante essa fase agora de análise aqui, ok? Então aqui ó, a gente consegue ver toda a estrutura ó, dos JS que tem aqui também, enfim, que a aplicação carrega, consegue visualizar, né, quando a gente clica aqui, navegar, fazer busca. Então, é um trabalho mais manual, tá? O ideal é que seja manual, tá? Porque se você tentar automatizar muita coisa, você pode deixar muita coisa relevante passar, tá? Então, o que eu gosto de fazer aqui, eu gosto muito de usar o cur, ó. Então, por exemplo, deixa eu pegar o endereço aqui de novo. E aí eu faço um cur, por exemplo, nesse endereço. Quando eu faço o cur no endereço, ó, ele vai me trazer a página, né, o código HTML dessa página, tá? Notem que aqui, ó, doc, type, blá, 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 né? Se eu vir aqui, abrir o código fonte, ó, ele começa exatamente com isso, ó, doc, type, ok? Então, o que acontece aqui, né? Quando o navegador, na verdade, ele conecta no servidor e aí ele está renderizando esse código aqui, ok? E o cur mostra isso pra gente, tá? Mas aí o cur, ele tem o "-v", por exemplo, que aí você vê todo o processo acontecendo, ó. Então, o "-v", ó, ele fala, ó, ok, ó, eu me conectei nesse IP aqui, na porta 443, depois eu fiz troca de certificado aqui, TLS e tal, que é o certificado ali SSL, né, TLS. Depois que ele fez isso, aí ele faz a requisição, né? Então ele fez a requisição usando o cur, e aí o servidor responde com 200 ok. O servidor, a gente consegue ver aqui em server a versão Apache 2.452, mostra aqui também o cookie setado, isso já revela que a aplicação é PHP e depois ele traz o código, tá? Então eu gosto muito do cur porque tem essas particularidades aqui que a gente pode ir vendo. Mas algo legal aqui, a gente pode fazer um grep por alguma coisa específica que a gente quer buscar nesse código de retorno. Então, por exemplo, eu gosto muito de olhar links, né, href. Então, ele já vai me trazer aqui, ó, todos os links que tem, ó. Então, beleza, tem esse aqui, tem uns CSS aqui, beleza? E aqui, ó, a gente vê que ele tem aqui esse link aqui, ó, de nova senha e tal, que é a página aqui de redefinição de senha. Beleza, isso aqui também tá aqui, ó. Se eu clicar aqui no botão, eu chego nessa página também, beleza? Mas só para a gente entendendo o que a gente consegue encontrar. Mas olha que interessante, ó, ele tem um outro endereço aqui, ó, que também é interessante, ó, uma página que vai para login. E aí muita gente que bateu o olho nesse page aqui já vai falar, pô, dá para fazer um ataque aqui, né? E de fato a gente poderia tentar fazer algum ataque aqui, ó, mas lembra que a gente está trabalhando com um ambiente que tem o AF, ó. Qualquer coisa que eu tentar manipular aqui, ó, o AF já pegou, ó, acesso bloqueado, tá? Então tem esses detalhes também. Mas aí aqui é outra página, aí você começa a analisar código-fonte dessa nova página. E aí é esse processo que a gente tem que ir fazendo para a gente ir analisando, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também é validar os JS, né? Então verificar, por exemplo, JS. Então, por exemplo, se eu venho aqui, a gente viu que ele tinha aqui dentro de JS um app.js, ó. Então a gente pode fazer uma análise desse arquivo aqui, tá? Isso é uma forma de fazer direto pelo navegador, tá? E você vai encontrando, ó, tem aqui um arquivo send-token-user.php, e aí a gente começa a ler isso para tentar entender e ver se a gente encontra alguma informação sensível, tá? Ou a gente pode também, posso pegar aqui, vou copiar aqui um endereço, né, desse JS, ó, que tá aqui JS, para mim poder analisar ele. Poderia jogar ele aqui também pro cur, para eu ver essa saída aqui. Então eu faço um cur no JS e coloco aqui, ó, grep. E eu posso colocar aqui um grep href também, ó. Ele me traz, ó, tem um ponto acesso aqui, tem um ponto login, beleza. Painel, usuários, pedido. Eu poderia fazer várias pesquisas aqui, faz um grep aqui por PHP. Ó quantas coisas PHP que ele traz aqui pra gente, tá? Inclusive, ó, olha que interessante aqui, ó, token. Ixi, isso aqui já é um ponto aqui pra gente, né? Quando você encontra tokens assim, é bem possível que a gente vá conseguir já usar esse token e interagir com essa API aqui diretamente, tá? Então, é dessa forma que a gente pode fazer para analisar manualmente, tá?
Algo que eu gosto de fazer também é o seguinte, eu vou criar aqui um diretório chamado JS, aqui na minha área de trabalho, e eu quero salvar todos os JS dessa página usando aqui o wget, por exemplo. Então eu faço um wget "-r", que é o recursivo, "-np", que é no parent, que eu não quero que saia do endereço que eu vou passar aqui, tá? Que é, na verdade, o endereço da página de login, tá? Então eu quero que ele, a partir deste ponto aqui, ele vai ver tudo que é JS e vai salvar aqui nessa pasta JS que eu criei, tá? E aí eu coloco aqui o "-nd", que eu não quero que ele salve o diretório completo, porque às vezes se o JS está em subdiretórios, ele vai criar toda essa estrutura, eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele salve tudo já diretamente aqui para mim, tá? E o "-a", que é o que eu quero, que é os JS, ok? Depois disso eu passo o endereço aqui. Eu só esqueci de entrar dentro do diretório que eu criei ali, né? Senão vai virar uma bagunça aqui. Deixa eu só copiar aqui para não ter que digitar de novo. Ok. E agora, só a gente baixar. O que ele vai fazer? Vai acessar agora esse endereço e vai baixar todos os JS que ele encontrar ali, tá? Então, é bem interessante usar dessa forma. Ó. A gente tem todos os JS para a gente analisar agora. A gente poderia usar o comando grep aqui e fazer várias buscas aqui dentro com o grep. Por exemplo, eu quero buscar por API, eu quero buscar por token, quero buscar por .php, por exemplo, e eu quero buscar em todos os arquivos. Ó. Aí vai virar uma loucura, né? Ó. Ou a gente pode, fazendo essa análise, eu quero testar esse arquivo, esse, enfim. Então, nesse caso aqui, eu quero testar, por exemplo, o app.js. E aí, ó, que interessante. Então, tudo que na minha busca aqui tem API, token.php. Então, API.php, tudo que eu mandei buscar, ele me traz ali, ok? E aí, ó, a gente tem aqui, novamente, aquele token, tá? Então, é uma outra forma que a gente tem também de fazer essa análise mais assertiva, tá? Com qualquer sistema. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos acessar lá o nosso arquivo, né? app.php, e vamos ver esse token, então, que a gente encontrou aqui. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. E olha que interessante. Então, aqui, deixa eu puxar aqui, ó. View API.php. Então, ele tem esse arquivo aqui. Ele está fazendo um post para esse arquivo. Nesse post, ele está passando, então, o parâmetro token com esse token aqui. E ele tem também um parâmetro source, que ele vai passar alguma coisa, provavelmente, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é montar essa requisição aqui e ver o comportamento dela, tá? Para a gente ver se a gente consegue interagir com essa API, por exemplo. Então, venho aqui, faço um cur. Opa, vou fazer um cur no endereço, né, inteiro. Deixa eu achar um cur aqui, já tem pronto aqui, beleza? E aí a gente vai, então, nesse arquivo, ok? E aí eu quero então, como ele está falando, eu poderia só fazer o cur direto assim, vamos ver o que ele retorna. Ó, seleciona os dados que deseja consultar, pedidos, aí ele pôs orders, ou comissões, seller's fee, ok? Isso aqui é interessante, porque o cur padrão que eu estou fazendo aqui, ele está fazendo um get, ele não está fazendo um post, tá? Ó, deixa eu ver, pelo menos ver aqui, a gente vai ver que ele está fazendo um get, ó. Mas aqui, a gente fala que ele fala que ele vai usar post, tá? Então, quando a gente faz um get ali, ele traz esse retorno pra gente, ó, que a gente precisa selecionar os dados que a gente quer consultar, né? E aí ele passa aqui se vai ser orders ou seller's fee, tá? Então, beleza. Então, eu vou usar a opção aqui, --data, que no caso aqui é para me passar, então, os dados, que aí eu vou trabalhar com a requisição post. Como ele fala que ele pede aqui um token seja esse aqui, então eu vou copiar esse token, e vou colocar aqui, ó, token igual, coloco o token. E depois, tenho que adicionar aqui o source. Porque aqui ele fala que ele tem um segundo parâmetro aqui, source, ok? Só que o source ali, a gente viu que a gente pode colocar orders, né? Ou seller's fee, né? Então, vamos ver se ele traz algum retorno aqui pra gente. Olha que interessante, né? Então, a gente já está consumindo essa API. E o AF não pega, por quê? Porque isso aqui é um acesso legítimo, né? A gente conseguiu o token
e a gente está interagindo com a API através desse token da forma que a API foi projetada para responder. Então o AF, para o AF, isso aqui é acesso legítimo, né? Então eu estou conseguindo ver agora todas as ordens de compras, né? A gente viu ali também que ele tem o Seller's Fee, né? Então vamos ver aqui, ó. E ele traz aqui as taxas, aqui, ó, o ID, cliente ID, né? Então aqui já é uma vulnerabilidade, né? Porque a gente já está trazendo dados sensíveis aqui, não sensíveis, né? Mas a gente tem os pedidos aqui, tem data, tem algumas informações aqui interessantes, tá? E aí, qual que é o lance aqui? A gente não precisa acreditar em tudo que o sistema fala, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o primeiro cur aqui, ó, que era o get, a gente viu que ele traz aqui falando, ó, selecione orders ou seller's fee. Então, teoricamente, só existe esses dois parâmetros. Mas eu não acredito nisso, né? Eu, como pentester, eu tenho que desconfiar de tudo. Então, o que a gente faz? A gente faz um brute force exatamente nesse campo de source, né? Onde a gente viu aqui que a gente tem aqui, que a gente colocou orders, a gente faz um brute force aqui nesse campo, tentando várias outras palavras. Por quê? Porque se ele tiver vulnerável, ele pode me trazer alguma informação que eu não tenho acesso diretamente, tá? Então eu poderia fazer isso manualmente, mas vamos usar alguma ferramenta aí para a gente otimizar o nosso tempo, tá? Então uma ferramenta que eu gosto muito de usar para esse tipo de fuzzing é o wfuzz, e é o modo color, né, no caso. O W aqui é o word list que a gente vai usar, então vamos usar uma word list aqui do seclist, então share, seclists, discovery, web content. Vou usar uma word list que eu gosto bastante quando a gente está trabalhando com API. Aqui dentro de APIs ele tem objects, ok? Essa é uma word list legal para a gente usar aqui. E aí eu posso passar então o "-d", que eu tenho que passar agora o token, e tenho que passar, basicamente eu tenho que passar isso aqui, ó, né? Que são os dados que eu vou passar da minha requisição aqui. Só que aqui onde está o orders, é onde eu quero fazer o fuzz, tá? Então é importante de fazer o fuzz. E aí eu posso executar dessa forma. E aí ele retornou erro porque eu não passei a URL, né? Eu passei todas as informações e não passei o mais importante aqui, que é o site que eu quero fazer o teste, que é esse aqui. Vou colocar aqui. Beleza. E aí eu tenho que colocar view API data, eu acho que é isso, né? .php. Beleza, ó. Só que aqui, ó, notem que ele está sempre retornando aquela mensagem lá do 403, do 1780, tá? Por que ele está retornando isso aqui? Porque provavelmente o user agent dessa ferramenta está sendo detectado, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente pode passar o user agent aqui também diferente para não ser detectado. Então, posso vir aqui, passar o "-h" aqui, e aí eu falo, olha, eu quero que meu user agent, escrito dessa forma aqui, seja, por exemplo, "sec", ok? Vamos ver se ele muda o retorno. Ó, interessante, ó. Agora ele mudou o retorno, só que ele está retornando tudo 200, né? Por que ele está retornando tudo 200, né? A gente pode também tentar entender isso, ó. Ele tentou, por exemplo, acessar um chamado 2, né? Então, o que eu faço aqui? Eu volto aqui para o meu cur, só para a gente entender o que ele está fazendo. E coloco 2 aqui, só para ver. Quando eu coloco algum dado que ele não conhece, ó, ele vai dar uma mensagem de erro da própria API aqui, um retorno de erro da própria API, tá? Por isso que essa mensagem que a gente está vendo aqui quando a gente executa dessa forma, tudo 200, é essa mensagem de erro aí que a API está retornando. Ou seja, ela retorna uma resposta, por isso que ele dá 200, mas é uma resposta falando, olha, eu não conheço isso que você está pedindo não, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente pode filtrar essa saída por linhas, por palavras ou por caracteres, né? Então, como eu estou vendo que todos estão retornando, por exemplo, 8 palavras, eu posso falar aqui para o meu wfuzz que eu quero suprimir, então, essas respostas. Então eu uso aqui o "-h", --h, que é hide, e posso colocar aqui, por exemplo, W8, que seria 8 palavras, né? O tamanho de 8 ali. Então agora ele vai ocultar essas respostas, só vai me trazer o que não tiver nessa condição. Olha interessante, olha, ele já trouxe um aqui chamado API,
que já tem um tamanho diferente, e vamos deixar ele executando aqui para a gente ver se ele encontra mais algumas coisas. Ó, clients, config. Bom, terminou de executar aqui e ele trouxe vários resultados, ó, clients, products, users, que a gente não tinha identificado anteriormente. Então, se eu venho aqui agora e faço um cur de novo e mudo isso aqui, por exemplo, para users, vamos ver se ele traz. Olha que interessante, ele me trouxe a senha aqui, um hash de senha do usuário admin, ó, e o hash de senha também do usuário. Trouxe também o ID desse usuário, enfim, trouxe algumas informações, a taxa desse usuário aqui também, que esse aqui é 5%, esse aqui é 10%, enfim. Vamos ver o que mais que a gente consegue interagir aqui, ó. Clients. Opa, agora a coisa ficou séria, né? Aqui em Clients a gente vê que ele traz várias informações, ó. O ID, nome, CPF, endereço, né? Todas as informações aqui, e-mail sem texto claro, dados de cartão de crédito, né? Ó. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma vulnerabilidade crítica aqui, né? Porque a gente consegue expor dados sensíveis através da API. Então, por exemplo, posso pegar o dado, o e-mail desse usuário aqui. A gente viu ali que a gente tinha encontrado, por exemplo, a gente pode pôr aqui login, né? E vou colocar aqui, por exemplo, a senha dele. Tentar autenticar para ver se autentica. Ó, deu usuário sem inválido, mas lembra que no começo ali a gente tinha encontrado uma página, que era essa daqui, ó, cliente login. Como a gente fez uma consulta por clientes nessa API, ó, provavelmente a página de login de cliente é essa daqui, não é aquela primeira lá, né? Então, existem várias formas da gente encontrar essa informação também, né? Mas, beleza. Por isso que é importante a gente fazer todo o recon, né? Porque senão você ia autenticar no lugar errado e aí você ia falar, não tá funcionando ou não funcionou a autenticação, ó. E aí, a gente saiu do zero e agora a gente já tem acesso à aplicação com esse usuário aqui, que é o usuário Rodrigo, né? E aqui tem os pedidos do Rodrigo, a gente consegue ver, clicar aqui no pedido, ver as informações desse pedido aqui, valor, enfim, quem for o vendedor. Então, é bem interessante aqui, né? Então, a gente já saiu do zero, conseguiu explorar a API e conseguiu já expor dados sensíveis. E aqui, assim como o Pentester, olhando já para a URL, para tudo que está acontecendo aqui, né, a gente poderia novamente fazer todo o processo aqui de tudo que a gente está navegando aqui, logado com esse usuário, a gente ir verificando, né, como o comportamento do sistema, né, a gente poderia ir vendo aqui todas as requisições que estão sendo feitas, ó. Mas algo que chama atenção aqui é esse pedido aqui, ó. Quando a gente entra, ele coloca o pedido 6 ali, né? O que acontece se eu tentar alterar esse pedido, por exemplo, para 5? Olha que interessante, ó. Eu estava com o meu pedido, que eu sou o Rodrigo, né? Agora eu já estou vendo o pedido do Vitor, né? Alterando o ID aqui em cima, ó. Se eu colocar 4, eu estou vendo o pedido do Luiz, né? Isso daqui é uma vulnerabilidade de IDOR, né? Então aqui já é outra vulnerabilidade, né? Então não deveria estar funcionando dessa forma, porque deveria estar sendo bloqueado, até porque a gente está trabalhando com um ambiente que tem Web Application Firewall, tá? Então, só para a gente entender um pouco também que quando a aplicação ela é vulnerável e isso não foi corrigido a nível de código, mesmo que você tenha um AF, você está suscetível a ataques, né? O AF não vai conseguir pegar tudo, porque algumas coisas ele vai entender como acesso legítimo, né? Que é esse caso aqui, como eu me autentiquei, ele não consegue pegar isso daí, ok? Então, é importante a gente entender esses detalhes aí também. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer mais enumeração na aplicação para a gente tentar descobrir mais pontos de entrada ali ou novas vulnerabilidades, tá? Então, eu vou voltar para aquela técnica que a gente estava fazendo anteriormente, né, de brute force, aqui usando o próprio GoBuster, né, brute force de diretórios. Só que aí eu vou passar agora o outra word list, tá? Porque a gente seguiu um caminho ali, né, para encontrar o ambiente. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu quero enumerar, mas eu não quero enumerar mais na raiz. Eu quero enumerar dentro de WDS app, ok? Que é o endereço que a gente já descobriu. E aí eu vou passar então uma word list nova aqui. E aí eu vou passar alguma dos seglists lá. Então seglists, discover, web content. E aí a gente pode colocar, por exemplo, deixa eu ver, ó, vamos usar agora common
in Portuguese, que são nomes em português, tá? E agora, vou passar aqui também o Random Agent, ok? E agora a gente pode usar também uma outra opção que eu gosto bastante, que é o "-x", que a gente pode passar extensões de arquivo, por exemplo, txt, ASPX, PHP, enfim. E aí ele vai rodar esse brute force, né, dentro aqui, mas também vai tentar arquivos .php. Então ele vai tentar um nome normal e vai tentar .php também. Eu gosto sempre de fazer isso. Como a gente identificou que a aplicação é PHP, já dá para a gente fazer isso dessa forma agora, ok? Então, vou executar aqui. Já começou a encontrar algumas coisas. O acesso é exatamente a página que quando a gente autenticou com o usuário lá e deslogou, ele veio para essa página acesso. Acesso e cliente login é a mesma coisa, né? E aí, ó, ele está trazendo outras páginas aqui para a gente, né? Por exemplo, ó, clients, que ele faz um redirecionamento. Sempre que tiver um 302, ele está redirecionando e aqui ele mostra para onde ele está redirecionando. Ó, nesse caso aqui ele está redirecionando para login, né? E aqui ele encontrou login.php, painel, usuário. Então, por exemplo, se eu vir aqui e tentar, por exemplo, clientes. Opa, digitei errado. Clientes. Ó, ele volta para a tela de login, tá? Só para a gente entender isso. Vamos aguardar a ferramenta executar para a gente continuar com os nossos testes aqui. Bom, tá encontrando várias coisas aqui, né? A gente vê que vários ele está retornando 302, 301, que está redirecionando, né, para algum lugar. Então, por exemplo, config, ó, redireciona para essa página aqui. Então, vamos ver aqui o que acontece quando eu coloco config. Ó, ele vem para um forbidden, ou seja, provavelmente que exista esse diretório, mas que ele está bloqueado, né? Não consigo acessar as informações dele. Ele achou também um footer.php, index.php. Então, por exemplo, vou nesse footer aqui, ó. Footer.php. Ele abre uma página aqui meio quebrada, né? Mas aí é aquele negócio, ó. Sempre que você encontrar qualquer coisa, vai, código-fonte, começa a analisar, faz aquele curl. E olha que interessante, ele tem um comentário aqui, né? Consulta de API, view API.php. Isso aqui é interessante pra gente, né? Então, o que acontece se a gente tentar acessar esse endereço aqui, ó, view API? Ó, aparentemente traz algumas informações aqui. Eu posso tentar carregar ele direto. Vamos ver o comportamento dele. Ele redirecionou para o login. Mas é interessante, quer ver? Quando a gente colocou ele aqui, ó, parece que ele carregou alguma informação antes dele redirecionar. Carregar ele de novo. Pegar ele aqui. Ó, viu a API? Ele faz um 302. Resposta dele, vamos ver. Ele já está indo na resposta do login aqui. Vamos trabalhar com o curl, que eu acho que é melhor. Então, enquanto ele está fazendo aqui, ó, vou vir aqui. Vou fazer então o curl. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o endereço aqui de novo. Completo. Melhor. Vou fazer um curl. Ó, beleza. Tá trazendo a página aqui. E aqui a gente pode ir lendo também o código, né, para ver se tem alguma coisa relevante. E olha que interessante, ó, ele mostra aqui, ó. Seleciona uma opção, pedidos, comissões. Ele traz alguma informação aqui no curl, né? Apesar dele estar falando ali que ele está redirecionando, né? Eu posso pedir para o curl aqui o "-v" para ver o que está acontecendo, né? Antes aqui. Ou o "-zão lá para entender mais a fundo, ó. Então ele fez o get, aqui ele faz o location, né? Que é para onde ele vai redirecionar. Ou a gente pode aqui também fazer um "-zão. A gente já vê, ó. Então ele faz um 302 e redireciona. Mas parece que quando a gente carregou a página ali, ele trouxe alguma informação. Então uma coisa que a gente pode fazer aqui com o próprio curl é o "-o" e salvar a saída HTML ali. Então, por exemplo, api.html. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Ele salvou o arquivo aqui, ó, api.html. Vou abrir. Opa, olha que interessante.
Aqui, ó, eu tô no arquivo local, tá? Nesse api.html. Não tô no site lá, tal, não vou conseguir interagir diretamente, ó. Mas eu consigo ver a página. Essa página que, teoricamente, seria secreta ali, né? Então, assim, obviamente, se eu tentar interagir aqui, não vai funcionar porque eu tô local, né? Mas o legal é isso, ó. Quando eu paro o mouse em cima, eu consigo ver os endereços que ela monta. Aqui, por exemplo, ó, aqui ela montou o URL doc... E aqui ela montou aqui, ó, logs igual a log. Então, isso aqui é interessante pra gente. A gente está conseguindo ter acesso a uma informação que a gente não tinha antes dele fazer esse redirecionamento. Então, a gente poderia testar isso, na verdade, com todos os endereços. Ou a gente pode fazer esse cur agora com esse endereço que a gente viu ali, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o próprio endereço que ele mostra ali, eu posso tentar forçar isso para ver se ele traz alguma informação diferente. A gente viu que ele tem aqui logs igual, e aí tá dessa forma aqui, né? Logs. Vamos ver se ele traz alguma coisa. Ó, que ele traz, isso mesmo, ó, logs, na verdade é log, né, ó. Que é os endereços que ele mostra ali. Então vamos repetir aqui, log. Vamos ver se ele traz alguma coisa diferente. Aparentemente, não trouxe nenhuma informação direta ali. O que a gente pode fazer aqui é tentar manipular isso aqui, né? O que acontece se eu, sei lá, tirar o log daqui? Olha, ele trouxe uma resposta maior. Olha que interessante, ó. Ele mostra aqui, ó, lib64, lost found, como se eu estivesse lendo coisas que eu tenho permissão na raiz do sistema. Lembrando que assim, eu estou interagindo com um ambiente que tem o AF, né? Então eu poderia ver aqui, ó, logs etc. Vamos ver se ele traz alguma coisa. Ó, já ficou maior a resposta, ó. E olha que interessante, ele começa a trazer vários arquivos aqui que tem dentro de etc, ó. Bold probe. E aí, novamente, a gente poderia salvar essa saída aqui, por exemplo, teste.html. Para a gente conseguir interagir com ela ali, né? Então, ó. Então, de fato, eu estou conseguindo ver, né? Isso aqui basicamente é um path transversal, né? Eu estou conseguindo ver os arquivos que tem aqui dentro do servidor, salvando essa requisição com o cur, tá? Então, isso aqui é outro problema. Mesmo com o AF ativo, eu estou conseguindo fazer isso. Obviamente, provavelmente se eu tentar fazer algo direto aqui, um etc pswd, aí ele me bloqueou, acesso bloqueado, o AF pegou. Mas a gente viu que a gente consegue navegar pelos diretórios aqui, ó. A gente pode fazer só var, www, wdsapp e ver se ele abre alguma coisa aqui pra gente. E a gente pode também tentar ver, né, porque a gente tentou acessar essa página, ela redirecionou a gente para login, né, direto no navegador. A gente poderia tentar acessar ela de duas formas. Passando o endereço completo dela aqui, para ver se ela traz alguma coisa. Então, por exemplo, vou acessar dessa forma. Realmente não trouxe. Ou poderia tentar com aquele usuário que a gente viu, que a gente conseguiu acessar. Poderia ser uma outra alternativa também, tá? Mas, já que a gente está nesse tipo de ataque aqui, a gente pode testar outras questões. Deixa eu abrir o burp aqui, ó, que eu acho que vai ser interessante a gente fazer esse teste. Beleza. Aqui em proxy, a gente tem o próprio navegador do burp, então é uma boa a gente usar ele aqui também. Fica mais fácil. E aí, o que a gente vai fazer então? A ideia é a gente interceptar a requisição que a gente precisa fazer. Então a gente quer acessar o API, view API, na verdade, né? View API, esse endereço aqui, correto? Na verdade seria esse daqui, por exemplo. Vamos acessar o primeiro aqui, né? Que a gente viu que quando a gente tenta acessar ele redireciona para login, né? Beleza. Isso no navegador normal aqui é o que está acontecendo. Com o burp é legal que a gente consegue interceptar isso em tempo de execução, né? Então, se eu ligar aqui o intercept, ó, e tentar acessar essa página,
eu vou interceptar essa requisição. Ó. Então eu consigo ver a requisição que será feita e consigo manipular essa requisição se eu precisar. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Vou avançar. Beleza, ó. Olha o que ele fez, né? Depois que ele passou dali, ele já fez o redirect para o login. Tá? Vamos só entender o que está acontecendo a nível de sistema. Né? Deixa eu voltar aqui para a requisição normal, que foi essa daqui. Ó. Então ela respondeu com 302. Esse 302, que é o redirecionamento, está redirecionando para o location, que redireciona para o login. Depois que ele redireciona para o login, o que ele faz? Ele chama o login, certo? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente conseguir tentar visualizar o conteúdo diretamente aqui, sem ter que ficar salvando arquivo, executando, tá? Então, o que a gente faz? Eu vou voltar aqui, ou posso pegar essa mesma requisição aqui e mandar ela para o repeater, por exemplo. E aqui no repeater, ó, eu vou só enviar ela. E ó, antes de eu seguir o redirecionamento, eu não quero seguir, ele parou nessa página aqui. Eu vou mandar ele renderizar essa página. Ó. Vou até fechar aqui. E aí a gente já conseguiu ver, então, o conteúdo dessa página aqui direto, tá? E se a gente fizer, por exemplo, a gente passar os endereços aqui que a gente viu que ela tem. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, a gente viu que viu API, a gente tentou acessar esse endereço aqui, ó, né? Que a gente descobriu que ele tem ali o logs e tal. Então eu poderia passar isso direto no Burp, ó. Consigo manipular isso aqui direto. E vamos ver se ele aceita, ó. Logs reports, ele não trouxe as informações que a gente queria ali diretamente, né? Eu posso até ver se ele traz essas informações na página aqui. Não trouxe. Tá? Então, são testes que a gente tem que ir fazendo. Ah, deixa eu colocar aqui o barra só. Vamos ver qual que vai ser o comportamento dele. Ó, aqui ele trouxe etc. Aí eu mando enviar. Ó, trouxe de novo. Então aqui a gente tem um path transversal para a gente ir testando, né? Navegando aqui pelos endereços para a gente ver se a gente encontra o que a gente consegue encontrar de informação aqui, ok? Mas algo que é legal do Burp, né, que eu gosto muito, é que como a gente consegue interceptar, a gente consegue fazer isso em tempo de execução, né? Então eu posso fazer dessa forma que eu estou fazendo ali usando o repeater. Inclusive, até antes da gente mostrar, eu mostrar isso, eu quero mostrar o seguinte, ó. Voltando aqui na enumeração que a gente estava fazendo, ó, o GoBuster trouxe vários 302. Então, vários endereços aqui, ó, redirecionam para 302, para a página de login, certo? Então, por exemplo, ó, usuários, clientes, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou pegar, por exemplo, esses usuários aqui, ó, e vou tentar acessar esses usuários direto aqui, ó. Porque se eu venho aqui, ó, a gente já viu o comportamento padrão, né? Se eu vir aqui direto, ó, no meu navegador normal, colocar usuários, ele vai vir para login, certo? Se eu venho aqui no Burp e coloco usuários e mando renderizar, ó, eu consigo ver a página direto, tá? Então, se eu colocar agora clientes, né, no caso, ó, eu consigo acessar os dados aqui diretamente. Isso aqui é uma falha de Broker Access Control, né? Porque eu consigo acessar diretamente o conteúdo ali, sem estar autenticado nem nada, né? Então, é um risco enorme, né? Nesse caso aqui. Então, qualquer um desses que está fazendo um 302, por exemplo, que está redirecionando para login, eu consigo chamar isso diretamente ali e consigo ver o que tem ali dentro, tá? Então, por exemplo, dentro de usuários ali, como a gente viu nessa requisição anterior, a gente tem os dois usuários, tem um botão novo, só que aqui no Burp, ó, se eu clico, eu não consigo interagir com essa página renderizada. E eu quero interagir com essa página, eu queria editar, eu queria tentar adicionar um novo usuário, ver se eu consigo fazer isso, né? E aí, para a gente poder fazer isso, a gente precisa interceptar o Burp aqui e fazer isso em tempo de execução. Por exemplo, eu venho aqui e vou tentar agora usuários, ok? Quando eu faço isso, ó, então é beleza, ó, vai para usuários.
Agora, a próxima requisição que ele está fazendo, ele está indo para onde? Para login. Por quê? Porque ele já fez o redirect. Como a gente viu lá, quando a gente faz aqui, ele faz o 302 e o problema está sendo esse response que vem primeiro. Por quê? Porque quando você manda a requisição, ele manda um 302 e o 302 tem um location que vai para login. Então, eu preciso modificar essa resposta aqui em tempo de execução, tá? E uma forma de a gente modificar a resposta no burp seria aqui nas configurações do proxy. Além de interceptar as requisições, a gente interceptar as respostas também, os responses, tá? Então, habilitando essa opção aqui, eu vou conseguir interceptar a resposta também, ok? Então, vem aqui agora, ó, usuários, e beleza, ó, avancei, agora veio a resposta. Ainda não é essa resposta, né? A hora que vinha aquela resposta, que é essa daqui, ó, 302, o que eu faço? Eu removo o location que está indo para login, tá? E aí agora eu posso avançar tudo, eu posso dar um forward in all aqui, né, para ir até o final. E ó, agora sim eu estou acessando aqui a página direto no navegador, inclusive eu consigo interagir com os botões, né? Obviamente, quando eu clicar para interagir com o botão aqui, por exemplo, vou clicar no novo, ó, ele vai fazer uma nova requisição, né? Deixa eu colocar ela individual aqui. E aí ele vai interceptar a resposta. A resposta veio o quê? 302. Eu não quero que ele redireciona. Eu removo o redirecionamento aqui e avanço. E aí eu posso ir fazendo todo esse processo. Ó. Cheguei na tela aqui de adicionar usuário. Então agora eu poderia colocar aqui, ó, Ricardo. Vou colocar meu e-mail aqui, ó. Colocar a minha comissão de 100%. Salvar. E aí, ó, ele vai novamente fazer. E será que ele processou? Ó, ele está dando aqui, ele está avançando aqui, né, trazendo as respostas. Eu posso até fechar aqui o intercept. E aí, ó, ele está aqui, ó, estamos processando sua solicitação. Eu não sei se ele realmente adicionou meu usuário ou não, né? Eu posso tentar atualizar aqui, mas agora, como eu desliguei o intercept, ele vai para a tela de login, certo? Mas como a gente tem aqui no repeater a requisição, ó, eu posso mandar ela de novo e ver se agora aparece o usuário. Ó, apareceu. Então agora eu tenho um usuário chamado ricardolongato@gmail.com como administrador desse sistema, tá? Então se eu ir lá na aplicação agora e tentar, eu não tenho a senha ainda, né? Então eu posso vir aqui e colocar que eu esqueci minha senha, ricardolongato@gmail.com, solicitar nova senha, vamos ver se ele envia. Ó, solicitação de gerar nova senha foi enviada por e-mail, ok. Então vou verificar se eu recebi algum e-mail aqui. Recebi, deixa eu pegar aqui, copiar o link, colar o link aqui. Esse foi o e-mail que eu recebi, um e-mail que tem essa URL aqui, o link para você resetar a senha. Ó. Então agora ele pede meu e-mail e coloca aqui a senha que eu vou setar para esse usuário. Senha alterada com sucesso. Beleza, veio para login. Tentar autenticar. E opa, agora sim, sou um usuário administrador, ó. Consigo acesso a produtos, todos os pedidos, comissões, todos os clientes, consigo gerenciar os usuários, consigo excluir os usuários. Então agora eu sou usuário administrador desse sistema, né? Acabei de tomar controle total dessa aplicação aqui, tá? Então, só foi para mostrar que o Broken Access Control, né, esse tipo de problema, ele pode ser bem grave, né, se a gente fizer esse tipo de manipulação. Eu vou guardar também esse token que eu recebi aqui, porque aqui também dá para a gente fazer um teste nesse token para saber o nível de segurança que tem também no token, tá? Mas antes da gente falar disso, eu quero só voltar aqui rapidinho no burp e mostrar mais um detalhe. A gente fez o burp aqui usando o repeater, né? Porque ele não faz o redirect. Depois a gente fez o burp aqui usando o intercept das respostas, né? Aqui. Mas é interessante que a gente pudesse navegar pelo burp aqui, fazendo aqui qualquer requisição que a gente quisesse, por exemplo, usuários, e ele já funcionasse diretamente, né? Ele já removesse esse location para a gente de forma automática.
sem que a gente precisasse fazer isso de forma manual, tá? E tem como a gente fazer isso. Para isso, aí a gente precisa fazer o uso do match in replace, que o Burp tem aqui, tá? Então a gente faz o seguinte, ó, eu posso adicionar um match replace aqui, eu vou falar para ele onde vai acontecer, se é no request header ou no response header, nesse caso é no response header, e aí eu vou criar uma regex aqui, né, que eu vou falar para ele assim, olha, eu quero o seguinte, quando você encontrar aqui um location, eu quero que depois do location ali, se tiver qualquer coisa, né, depois do location, que seria aquela página ali de login, né, que ele faz o redirect, você vai substituir por nada, ou seja, eu estou limpando o location dele, tá? Então, aplicando essa regra aqui e vendo que ela está ativa aqui, o que vai acontecer agora? Eu nem preciso estar com o meu intercept ligado, tá? Agora, se eu vir aqui e fizer, por exemplo, usuários, olha que interessante, ó, ele já está carregando. Fica um pouquinho lento, tá? Porque ele está fazendo isso em tempo de execução. Então agora está mais legal, porque agora eu consigo interagir, ó, consigo ir clicando. Às vezes ele vai dar esses erros, mas é só a gente ir clicando, ó, que a gente vai interagindo com o sistema. Se eu colocar aqui, ó, produtos, carregar de novo, ó, traz produtos. Se eu colocar aqui clientes, qualquer uma daquelas páginas eu consigo adicionar, eu consigo interagir agora com o sistema diretamente, porque ele já está fazendo isso de forma automática, ok? Então foi só para a gente mostrar aqui também como que a gente poderia usar o Burp para fazer isso, ok? E como eu falei do token aqui, eu vou pegar esse token que a gente recebeu para a gente analisar essa URL do token aqui, tá? Só para a gente ver mais um teste que a gente pode fazer aqui. Então se eu pegar aqui, por exemplo, essa URL, né, só para a gente pegar ela aqui, a gente viu então que a única informação que eu passei na hora que eu estava pedindo o reset de senha, né, eu vim para essa tela aqui do login, né, como eu não tinha definido nenhuma senha, só criei o usuário, ele tinha aqui, ó, o e-mail, né, então eu só passei meu e-mail, solicitei a senha e recebi o token por e-mail, ok, porque eu sou um usuário válido, recebi o token no e-mail. E aí ele vem com um token que vem com essa informação aqui, né, um token. E aí eu poderia usar aqui um hash identifier da vida aqui para a gente tentar identificar que tipo de token seria esse. Aqui ele fala que é um SHA-256, por exemplo. E aí o que eu posso pensar, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó. O que acontece se eu pegar o meu nome, ó, ricardolongato@gmail.com, e passar ele num SHA-256. Ele gerou um token, ó. Será que esse token é o mesmo, ó? B8C6303. Se a gente vem aqui, vou voltar aqui, ó, B8C303. Então, isso aqui é interessante pra gente, porque a gente descobriu a forma que ele gera o token. Então, pensa o seguinte, se aqui a gente tem, vou voltar aqui pro repeater, ó, se a gente tem outros usuários aqui, eu vou pegar, por exemplo, esse usuário aqui, ó, usuário@alexrosa.dev. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, usuário@alexrosa.dev, gerar o token dele. E aí, eu vou pegar essa URL do token, deixa eu achar a URL do token aqui de novo, deve estar aqui, ó, opa, user, aqui, ó, a URL do token, vou pegar esse token que eu gerei, vou colocar aqui, vamos ver se abre. Abriu, redefinir senha. Redefinir senha de quem? Do usuário que eu acabei de definir esse token aqui, né? Que eu acabei de ver, de montar o mesmo token aqui, né? E aí eu posso agora definir a senha desse usuário, né? Então vou pôr aqui uma senha para esse usuário. Ó, senha alterada com sucesso. E agora eu posso colocar aqui o usuário de novo, colocar a senha que eu coloquei. Isso aqui a gente faz um account takeover, ou seja, eu tomei controle da conta desse usuário aqui, resetando através da página de reset de senha. Por quê? O token, eu descobri como o token é montado, né? Então eu consigo pegar sabendo o nome do usuário, eu consigo gerar um token e usar aquela URL lá, com base na informação que eu vi quando eu recebi o meu token, tá? Então isso aqui também é uma falha de insecurity token.
e a gente também consegue acabar obtendo acesso administrativo muitas vezes na aplicação utilizando essa técnica. Lembrando, tudo isso que a gente está fazendo e explorando, a gente está em um ambiente que tem Web Application Firewall, ok? A gente pode fazer outros testes aqui também. Por exemplo, agora que eu tenho acesso de administrador na aplicação, vou autenticar como admin aqui. E aí a gente começa a analisar toda a aplicação de novo para ver se a gente encontra mais pontos que possam aumentar o nosso nível de acesso aqui, né? Ou mais vulnerabilidades que possam ser mais críticas, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando a gente acessou com aquele outro usuário básico que a gente pegou via API, não tinha esse menu aqui. Agora, como admin, a gente vê que aparece o menu aqui de importar produtos, adicionar produto, ó. Então, quando eu clico aqui em importar produtos, ele tem importação de produtos via XML. E eu poderia, então, selecionar aqui um arquivo XML e testar isso daqui, testar um XXE aqui, por exemplo, tal. Mas sempre que eu vejo um campo que tem upload de arquivos, eu gosto de testar por upload, né, para ver se ele permite, que tipo de arquivo ele permite eu fazer upload, enfim. Então, o primeiro teste que eu sempre faço é criar um arquivo aqui, por exemplo, txt. Então, vou criar um arquivo txt básico. Vou abrir aqui o inspecionar elementos, aqui na aba Network. Vou vir aqui importar e vou pegar o meu arquivo a.txt aqui, ok? Vou importar. E ó, ele retornou um 200. Apesar da aplicação ter falado que o arquivo é inválido, né, ele retornou um 200. Tá? Então ele mostra que ó, set, importer, order, tal. Então ele retornou um 200 aqui. Aparentemente funcionou, né, porque ele retornou 200. Mas a aplicação reclamou aqui, falou que o arquivo é inválido. Eu vou acreditar na aplicação? Né? Normalmente deveria acreditar, mas como pentester, nem tudo que a gente vê é o que é. A gente tem que sempre validar todas as informações, tá? Então aqui, por exemplo, quando a gente olha os outros links aqui, ó, que tem um para excluir, ou tem um link aqui de um pedido, ó, ele gera um caminho para onde ele tem esse pedido, ó, que é um arquivo XML, inclusive. Então aqui dentro de files, o que eu posso fazer aqui vou colocar o a.txt e ver se ele aparece aqui. Opa, ó, o arquivo que eu enviei, ele chegou lá no servidor, inclusive ele está lá, ó, a.txt. Então a gente sabe que o nosso upload aqui está funcionando, ele não está validando arquivo XML, arquivo nesse padrão, né? Eu enviei um TXT, ele aceitou. Eu poderia modificar esse arquivo a.txt para a.php, por exemplo, e posso inclusive colocar o conteúdo dele aqui como um arquivo PHP, só para ver como que vai ser o comportamento da aplicação. PHP Info, por exemplo. Vamos ver agora o que vai acontecer. Vou mandar aqui então o a.php, importar. Opa, agora ele retornou um 403. 403 a gente sabe que normalmente quando ele está dando é porque o AF está pegando. Ó. E foi isso mesmo, ó, o AF bloqueou. Então, nesse caso aqui, talvez a aplicação até aceitaria o meu arquivo PHP, mas não vai funcionar nesse caso porque o AF está bloqueando. Então, mesmo que a aplicação às vezes deixe passar, o AF acaba barrando. Então, nesse sentido aqui, o AF acabou sendo bom, né? Eu posso até tentar ver se o A está aqui, ó. E não tá, ó, não retorna nada aqui. Então, não consigo exibir nenhuma informação aqui porque o AF está bloqueando nesse sentido. Uma coisa que eu faço como pentester, sempre que eu acho uma vulnerabilidade como essa, né, que a gente consegue subir arquivos para o servidor sem ele fazer a validação, né, mesmo que seja um TXT, eu tento um ataque de XSS. Então, por exemplo, a gente poderia, ao invés de mandar aqui um TXT, mandar um HTML, ou às vezes mandar até na extensão que a gente está testando ali, né? Mas eu vou modificar aqui de novo agora o a.php para a.html e vou mudar o conteúdo dele, por exemplo, para um script aqui de XSS, ó, um alert dsec XSS, por exemplo. Ok? Então é para ele, se esse arquivo subir, é para ele exibir ali um alerta ali, né, de XSS. Então eu vou subir aqui, enviar. Opa!
A aplicação agora deu um outro erro, ela falou que aconteceu um erro durante o cadastro para chamar o administrador e tal, mas aqui ó, ele retornou 200. Então, é um bom sinal para a gente, se retornou 200, né? Se a gente vem aqui então agora e coloca a.html, a gente tem o XSS rodando, né? Então, a gente já transformou esse file upload num XSS, tá? E isso aqui é interessante, porque pensa o seguinte, ó, aqui eu estou autenticado, né? Mas agora se eu vir para uma aba não autenticado, ó, e executar isso, ele vai trazer meu XSS. Então, onde que isso aqui tem algum impacto, né? Obviamente, esse payload que eu fiz aqui, XSS, ele só traz um alerta, é só uma prova de conceito. Mas aqui ficaria interessante se a gente transforma isso aqui, por exemplo, em um redirecionamento. Se eu falo o seguinte, ó, location.href, e aí eu redireciono para algum lugar que eu quiser. Então eu quero redirecionar ele, por exemplo, para a página da DSEC. Obviamente, né, num ataque real, você não ia fazer o redirecionamento para uma página qualquer, né? A ideia é você redirecionar para uma página falsa, que vai imitar a página de login para o usuário colocar as credenciais dele, ou para baixar um malware, ou para infectar o usuário, ou para roubar a sessão do usuário. Então, quem acessar aquele link, você rouba a sessão e depois autentica com aquela sessão. Dá para fazer dessa forma também. Então, vou subir aqui de novo. Beleza, deu uma mensagem de erro lá. E agora, se eu tentar acessar o link, redirecionou para o site da DSEC, ok? Então aqui a gente já tem um XSS mais interessante, tá? Então a ideia aqui foi só a gente ver que é mais uma vulnerabilidade que a gente tem aqui mesmo com o ambiente tendo Web Application Firewall, tá? E assim, dá pra gente ir longe aqui, né? Uma vez que a gente está autenticado como admin, a gente poderia tentar acessar aquelas páginas, todas aquelas páginas que a gente fez do Recon aqui, e vendo o que a gente consegue descobrir de informação ou se aparece alguma coisa nova, né? Então, por exemplo, quando a gente clica aqui, ó, logs de API, ele traz aqui, por exemplo, os TXT, né? Ó, se eu clico aqui, ele traz os logs, ó. Então, beleza, tem algumas informações aqui interessantes de logs da API, do que aconteceu, enfim. Mas, o que é importante? É a gente sempre ir entendendo como que a aplicação funciona, o que ela faz, como ela faz. Então, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Aumentar essa tela aqui. Então, por exemplo, esse TXT aqui, ó. Se eu parar o mouse em cima dele, ó, eu vejo o endereço dele aqui e tal. E se eu parar o mouse em cima da lixeira aqui, ó, ele vai mostrar o que tem aqui, né? O que isso aqui faz, ó. Então, aqui a gente vê que ele tem um data log, ó. Então aqui, ó, remove log, então ele é o botão de remover. Teoricamente ele vai apagar o log, né? E aqui ele tem uma string data log que é um base 64. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e ver o que é esse base 64 aqui faz. Então, por exemplo, echo, para pegar isso aqui, base 64-D. E aí ele traz aqui o que essa string faz. Ó. Ela está lendo esse arquivo aqui. O que eu poderia fazer aqui será que eu consigo... na verdade ela não está lendo, né? Porque aqui esse botão é de deletar, né? A gente pode esquecer que isso aqui é uma função para delete, né? Então é bem provável que o arquivo, quando eu clicar aqui, ele vai ser deletado, né? Então, por que ele vai ser deletado? Porque ele está lendo esse arquivo aqui que está em base 64. Então, teoricamente, se eu colocar algum outro arquivo do servidor, ele vai acabar apagando esse arquivo do servidor. Então, vamos fazer um teste aqui. Se eu pegar, por exemplo, a gente viu agora há pouco, né? A gente acabou de ver que a gente tem aqui em Files o arquivo aqui que eu coloquei o XSS, né? Que é o a.html, tem um a.txt aqui também, ó. Então eu quero apagar esse a.txt, né? Como que eu faria? Ele está dentro de Files a.txt. Então eu teria que gerar exatamente essa string aqui, certo? Só que com esse nome aqui, ó, files, dessa forma aqui, ok? Só que, ó, a hora que eu fiz o echo aqui, eu tenho que escapar as aspas aqui para ele poder pegar todas as informações certinho, porque ele precisa estar exatamente nesse formato aqui, senão não vai funcionar, né? Deixa eu ver se ele pegou. Se ele ficou certo. Beleza, ó, tá certo. Então, feito isso,
Agora eu transformo ele em base 64. Pego essa string aqui. E substituo essa daqui, ó. Ok? E agora vou clicar para excluir. Log removido. Vou atualizar a página. A gente vê que o log voltou para cá, esse mesmo que estava aqui. Mas vamos ver se nosso arquivo aqui, a.txt, continua aqui. Opa, not found. Ou seja, a gente realmente deletou, né, aquele arquivo. Então poderia tentar deletar arquivos da própria aplicação, né, o index, quebrar a aplicação, alguma coisa desse tipo. Ou até algum arquivo que seria de proteção, sei lá, se você descobre que ele tem um htaccess ali, alguma coisa desse tipo. Ou eu posso ainda tentar concatenar esse comando e tentar um command injection aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar, olha, ok, eu não quero apagar um arquivo aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar um pipe aqui e ver se ele executa o comando id, por exemplo. Deixa eu colocar aqui um barra aqui, ok. Vou copiar essa string. Vou voltar aqui para onde tem a lixeira aqui, né? Altero o datalog. E agora eu vou executar de novo. Opa! Agora ele me trouxe o id, ele executou o comando id aqui. Então aqui eu já tenho um RCE, né? Então eu consigo colocar qualquer comando que eu quiser aqui, que ele vai funcionar. Poderia colocar um cat, etc, pswd, enfim, qualquer coisa, porque eu já consigo executar comandos no servidor explorando essa falha aqui, tá? Então a ideia dessa aula toda foi mostrar um pouco de como funciona todo o processo e a importância de você entender como as coisas funcionam, tá? Então eu acho que daria para fazer muita coisa aqui, mas esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu imaginei, né? Mas só o último ponto que eu quero mostrar para você aqui, né? Todo esse processo que a gente fez aqui, a gente trabalhou só com um sistema, né? Que a gente fez lá do recon inicial. A gente partiu todo o recon inicial que a gente tinha feito aqui dos subs, né? Ou dos sistemas web ali que a gente identificou usando o HTTPX, né? Deixa eu voltar aqui o comando que a gente tinha feito, ó, esse aqui. A gente começou a trabalhar aqui com o WS App e foi embora nele, né? Mas a gente teria todos esses outros sistemas para a gente validar. E o Pentest é muito isso, né? Depois que você ganha acesso, por exemplo, a esse servidor, aí desse servidor você pula para outro, ou você vai conectando as informações, às vezes você cai dentro da rede interna do cliente, enfim. Então dá para fazer muita coisa, né? Outra coisa aqui que chama muita atenção, que a gente falou lá no começo, era aqui a gente tem todos os IPs respondendo, todos os endereços respondendo para o mesmo IP, com exceção desse daqui, né? E aí, isso aqui é interessante para a gente. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui, jogar lá no AF/UF, só para ver se ele tem o AF, por exemplo. E aqui, ó, a gente vai ver que ele não tem o AF, ó. Ele não detectou nenhum AF. Então, é um endereço que, se a gente consegue acessar diretamente, a gente consegue colocar aqui algo malicioso, ele não vai ser detectado, nada, entendeu? Então, é um endereço que não está passando pelo AF, tá? Esse IP diferentão aqui, né? E o nome dele aqui é sugestivo, né? Um stage de web server, né? Então, é um web server, né? Um servidor web de alguma coisa, né? E aí o que a gente poderia fazer? Todo o processo. Na hora que a gente fizesse todo o processo, a gente ia descobrir que esse cara aqui, ele tem um WS App aqui dentro. Né? E aí a gente ia descobrir que quando a gente tenta acessar isso, ele redireciona para o login, né? Mas a gente consegue acessar ele diretamente, tá? Via IP. Então, por que é importante a gente entender isso, né? Porque aí a gente poderia fazer todo o processo dessas vulnerabilidades que a gente estava explorando esse tempo todo aqui, ó. Então eu pego lá o cur, por exemplo, vou pegar aqui esse endereço IP, colocar aqui https, coloque ó, WS App, mas aí a gente viu que ele redireciona para a página de login, né? Na verdade não é para a página de login, ele redireciona para o endereço oficial, quando eu tento forçar ele diretamente, tá? Mas o que a gente pode testar é o que? Acessar ele diretamente e ver qual vai ser o comportamento dele, ou tentar acessar, por exemplo, alguma daquelas
daqueles endereços que a gente estava tentando fazer algum ataque. Por exemplo, tinha aqui no WS, vamos pegar algum aqui, acho que tinha o page, né? Ó. Page, esse aqui, ó. Então eu poderia pegar esse endereço aqui, tentar acessar ele diretamente aqui. Só que aí o que a gente faz? Tenta um ataque aqui, por exemplo, ó, etc pswd. Ele deu erro de SSL, porque o certificado dele não combina com o certificado que ele precisa. Então a gente pode ignorar o certificado, para isso a gente usa o K aqui. E olha aqui que interessante. Nesse endereço a gente está interagindo exatamente com o endereço, com o endereço original aqui, só que sem passar pelo WAF, né? Então a gente driblou o WAF aqui nesse caso, porque a gente tem um IP direto do web server, né? Então a gente consegue interagir diretamente aqui, ok? A gente poderia também, em alguns casos, passar o host header aqui, né? A gente vem aqui, faz um "-h", por exemplo, e fala que a gente vai passar o host, vai ser wds-app.corpnetwork.com.br, dessa forma, ok? Isso é uma forma que a gente pode fazer. A gente poderia rodar as ferramentas todas usando esse IP, passando dessa forma aqui também. É uma forma que a gente tem para poder trabalhar. Mas existe uma forma mais simples, que seria o quê? Você vem aqui no etc hosts do seu sistema e adiciona esse endereço IP aqui no hosts, ok? Eu esqueci o IP aqui, deixa eu pegar. Cadê? Opa! Pegar ele direto aqui, fica mais fácil. E aí eu faço o seguinte, eu venho aqui pro etc hosts e falo, ó, esse IP aqui, sempre que ele for acessado, é para ele vir para wds app.corpnetwork.com.br. Ou seja, quando eu tentar acessar esse endereço aqui, eu não quero que ele acesse o endereço lá do WAF, eu quero que ele acesse esse endereço IP aqui, tá? Neste caso aqui em específico, ele funciona, tá? Então se eu vir aqui agora, né, nesse ambiente aqui, ó, e tentar fazer um ataque aqui que antes era bloqueado, um XSS, qualquer coisa, eu consigo ter o resultado. Por quê? Porque agora eu não estou passando pelo WAF, porque eu descobri o IP direto do web server que não passa pelo WAF, né? Então a ideia é sempre o WAF proteger, né, o ambiente aqui antes de chegar no web server, né? Então o atacante está aqui, né? O WAF vai estar no meio. E aí o que a gente fez foi descobrimos o IP direto aqui. E aí a gente consegue driblar isso driblar, né, e passar aqui direto. Então, o que a gente poderia fazer aqui agora que a gente tem acesso direto aqui, né, nessa aplicação? A gente poderia refazer acessando aqui como admin. Só para a gente finalizar. Poderia voltar aqui para pedidos. Voltar aqui nos pedidos que a gente estava fazendo upload de arquivos. Lembra que a gente subiu, por exemplo, um PHP ali? Eu poderia vir aqui e colocar... Vou pôr aqui o nome de pentest, vou pôr o nome aqui, ó, x.php, e vou subir aqui um arquivo PHP, e esse arquivo vai ser uma shell aqui, básica em PHP. Então vou fazer o seguinte, get, com o nome pentest, então o que eu passar ali com o nome no parâmetro pentest, ele vai executar o comando system, ok? Vou fazer o upload. A gente pode até abrir aqui para a gente ver se ele vai dar erro, alguma coisa. Notem que agora ele foi 200 ok. Então beleza. E agora se eu vir aqui em files, x.php, beleza. Agora eu passo meu parâmetro pentest igual id. Pronto. Tem acesso agora ao servidor, ó, etc, pswd. Consigo executar comandos aqui, tudo dentro desse servidor, consigo ver tudo, né, que tem aqui dentro de var, www, html, ó, arquivos, enfim. Então, a ideia aqui foi mais
mostrar para vocês um pouco como que funciona todo esse processo de pentest e a importância de você entender o que você está fazendo. Bom, eu sei que esse vídeo ficou longo, né, mas eu espero que ele tenha realmente agregado valor para você, que eu consiga ter mostrado, né, como funciona um pouco do processo de realização de um pentest e a importância de você entender como as coisas funcionam, você não ser um profissional dependente de ferramentas. Eu vejo muitos profissionais hoje com dificuldade, né, de conseguir evoluir ou de ter sucesso na área, mas é por falta de base, é por falta de não ter aprendido da forma correta. E eu sei que é desafiador porque são muitos conteúdos. Aqui, ainda acelerando, eu não consegui mostrar tudo que eu poderia mostrar, né? Tem muitas técnicas ainda que daria para mostrar aqui. Então, eu espero que realmente tenha agregado valor na sua vida e deixa seu comentário aqui embaixo, comenta aí se você quer mais vídeos como esse, vídeos mais longos, ou se você prefere vídeos mais curtos, enfim, comenta aqui embaixo, o seu comentário é importante para mim, se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, compartilha lá no LinkedIn, enfim, isso me ajuda a ter um feedback de que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, ok? A minha ideia agora é realmente reativar o canal do YouTube, voltar a produzir conteúdo, dá trabalho fazer um vídeo como esse, parar, gravar uma aula toda, então se você gostou, curte aí, compartilha. E se você quer aprender pentest comigo, né, eu estou há mais de 10 anos formando profissionais, o pentest profissional, que é a formação que eu criei há 10 anos atrás, é um dos principais treinamentos do Brasil na área de pentest, porque a gente desmonta tudo. Eu vou mostrando, da forma como eu ensinei nesse vídeo, eu vou mostrando como as coisas funcionam e você vai do zero ao nível profissional, né? Então é um treinamento completo, totalmente prático, com ambientes realistas, assim, então você aprende fazendo, é uma comunidade diferente. Então se você quiser aprender pentest comigo, vou deixar um link aqui embaixo, é só você se inscrever aí no Pentest Profissional. Se você der sorte de estar vendo esse vídeo em novembro, a gente está com a Black November ativa, então você consegue o melhor preço o melhor preço da DSEC, na verdade, da história da DSEC tá esse mês aqui, então aproveita. E eu vou deixar também um outro link para você se inscrever, se você quiser os comandos que eu utilizei aqui, tudo mastigado ali, eu vou te mandar por e-mail também, ok? Espero que tenham gostado e até mais.